Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a conexão que o vinho gera e as histórias que as nossas convidadas têm para nos contar. Eu sou Ronaldo Galo e Filipão. E eu não sou o André Gaiofato. Por sorte. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós vamos só de Ronaldo Galo. Já vou mandar um conexão abraço que tem que ser rápido, porque senão o diretor fica bravo com a gente. E o nosso abraço hoje é inteiramente dedicado ao nosso querido André Gaiofato. O André, ele está no ápice de uma gripe e por conta disso ele não pôde participar. Então, assim, não se preocupem, provavelmente daqui 3 dias ele já vai estar zerado, enchendo o saco todo mundo, postando alucinadamente lá no Instagram. E a gente não quis cancelar com a nossa convidada, faz um tempão que a gente está querendo esse bate-papo com a nossa convidada, ela viaja muito, vai poder contar aqui pra gente, então essa oportunidade a gente resolveu manter de qualquer forma, então fica aqui o nosso abraço pro nosso querido André Gaiofato, bem feito, vai perder uma ótima entrevista. Eu volto depois. Aí, ó, pronto, tá vendo, André? Ainda boazinha com você. Um beijão pra você, meu irmão, melhoras e nos vemos em breve aqui. Enquanto o André viaja nas fronhas da cama dele e etc., a gente viaja por aqui, diretor? Viajar sempre é bom, né? Melhor ainda quando temos o seguro viagem do nosso parceiro, a seguradora Chubb, uma das maiores seguradoras do mundo. Tem uma parceria com Conexão Tanino, que confere e dá para vocês 30% de desconto dos preços finais da Chubb. Então, vamos lá. Primeiro, seguro viagem da Chubb. Protege você em qualquer lugar do mundo, melhor preço do mercado, cobertura médica para qualquer imprevisto que você tenha na sua viagem, atendimento 24 horas, como eu já falei, uma das maiores seguradoras do mundo. Então, pessoal, vocês vão fazer a cotação do seu seguro viagem, vem aqui no QR Code da Chubb e vai ser um determinado valor. Por sobre esse valor, vocês vão utilizar o cupom de desconto, que é a parceria Conexão Tanino. Vocês vão colocar Conexão Tanino 30, que é o que está escrito aqui nesse QR Code. E aí vocês vão descobrir que o preço da Chubb, o seguro viagem da Chubb é imbatível graças a essa parceria Conexão Tanino. Com esses 30% de desconto, o dinheiro que sobrou, não esquece, compra o seu vinho na sua viagem, fotografa tomando o seu vinho com o desconto que vocês conseguirem aqui na parceria Chubb Conexão Tanino, posta e manda pra gente que a gente vai repostar e comentar. Beleza? Valeu, pessoal da Chubb, obrigado mais uma vez. Voltamos, diretor? Estamos de volta, né, Ronaldo? Posso apresentar a nossa convidada? Por favor, tenho certeza que estão todos ansiosos por isso. Olha, a nossa convidada, eu vou ler primeiro a bio que a nossa convidada mandou pra gente. É mãe, quase quarentona, trabalha no setor de eventos há mais de 20 anos. Ponto. Sucinto. É muito mais do que isso, pessoal. Ela é CEO da M Brasil, é diretora da ProWine São Paulo. Quem é do mundo do vinho, obviamente, conhece a ProWine, a feira ProWine São Paulo. Quem não é, ela vai explicar um pouquinho aqui para todo mundo entender. É membro do Conselho de Administração da UBRAF, diretora do Cluster de Feiras e Congressos. Muito bem-vinda, Malu Sevieri. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, na verdade, a confiança de você vir aqui bater esse papo com a gente. E a gente tem antes da gente começar com as perguntas para a Malu, tradicionalmente nós temos os vinhos aqui e eles vão ser degustados às cegas. O vinho de número 1 fui eu que trouxe, o número 2 e esse daqui, que é um espumante, foi a Malu que trouxe. Então, o que a gente vai fazer? Como sempre, a gente vai provar os vinhos e eu vou dar as minhas impressões a respeito dos vinhos da Malu e a Malu a impressão dela a respeito do meu vinho. A gente começou tomando o espumante, então esse vermelhinho aqui que vocês estão vendo é o espumante que a Malu trouxe. Daqui a pouco eu comento a respeito dele e ela fala que vinho é esse que ele trouxe pra gente. Já que a gente está falando de vinho, a gente tem uma pergunta tradicional aqui no programa. Qual a sua conexão com o vinho? Não necessariamente o seu trabalho com o vinho. Se no decorrer da sua vida, em algum momento, o vinho acabou despertando um interesse que agora, por um acaso, também é parte da sua profissão. Ou se não, na profissão mesmo, não tem nada muito romântico em torno. Qual que é a sua conexão do vinho? Primeira lembrança. Eu acho que é dentro de casa. Meu pai sempre tomou vinho. Meu pai sempre tomou e continua tomando vinho nas refeições, à noite, final de semana. Então, na minha casa sempre teve vinho. E acho que meu interesse por vinho aumentou
Eu morei na Itália. E aí, quando eu morei na Itália, né, no trabalho, trabalhei 2 anos lá, até na cantina do escritório, todo mundo almoça com uma taça de vinho. É natural isso. Daí acaba que você fica curioso. Tá. E aí, como que a gente... Primeiro, antes de começar a falar da ProWine, você é diretora de um evento que se chama ProWine aqui em São Paulo, no Brasil. Que, por um acaso, é o maior evento voltado para profissionais do vinho na América Latina. Das Américas. Já Então, somos maiores das Américas. O que é a ProWine? Qual que é o objetivo da ProWine? Para quem que a ProWine é voltada? A ProWine São Paulo, a gente criou esse evento aqui no Brasil há 5 anos atrás. Ela é uma feira filha da maior feira do mundo, B2B de vinhos, que chama ProWein, na Alemanha. É uma feira que reúne expositores, produtores e importadores de vinhos e destilados, e quem visita é o profissional que trabalha com vinho. Então pode ser desde um sommelier a o mercado de horeca, né? Hotéis, restaurantes, catering que compram vinho, o varejo, pequenas lojas. Então, a pessoa que está na frente, o dono de um restaurante, a pessoa que faz a carta de vinhos do restaurante, a pessoa que desenha rótulos. Então, você tem de tudo, mas tem que comprovar que trabalha com alguma coisa do vinho. É até curioso que a gente recebe um monte de pedido. Quando você falou assim, quem tem conexão com vinho já conhece a ProWine, conhece um pouco a Malu. Tem gente que, obviamente, me conhece e me adora, e tem gente que me odeia, fala que eu sou a bruxa da ProWine, porque a gente acaba negando muitos pedidos. As pessoas escrevem, eu sou amante de vinho, mandam cartas, pedidos, mas se você não comprova que você tem alguma ligação de trabalho com vinho, você não ganha autorização para entrar na feira. O que... Logicamente, você pode pedir um convite para um expositor. É um evento que acontece aqui na cidade de São Paulo. São 3 dias de evento, terça, quarta e quinta. Horário comercial, né? Porque a gente é um evento de trabalho. Eu amo, porque os 3 dias são muito divertidos, mesmo que durante os 3 dias eu não beba uma gota de álcool, porque não dá tempo. É muito difícil eu degustar. A gente fica o dia inteiro conversando com o cliente, indo para cima e para baixo. Mas é uma delícia. Hoje, 2025, nós vamos ser a maior feira das Américas. Não tem feira maior do que a gente. O ano passado, nós tivemos 1.403 expositores de 34 países. Esse ano, a gente vai bater 1.500 expositores. Se o Filipão quiser ir na ProWine, nosso diretor, ele vai lá, escreve, ele consegue? Se ele tem toda a inscrição, toda, dependente de quem for. Tem que anexar uma foto e tem que anexar um comprovante que vai falar qual é a conexão daquela pessoa de trabalho com o vinho. Ele é diretor do Conexão Tanino. Então, e ele pode anexar também links de mídias sociais. Tem algumas coisas que são na hora a gente aprova. Então, por exemplo, a carteirinha do cara que trabalha na adega Pão de Açúcar, com a foto dele e ser aprovado na hora. E outra, a aprovação ela é manual, tá? A gente recebe 15 mil visitantes, não pensa que é inteligência artificial, a gente checa um por um. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai responder, oi Felipe, tudo bom? Estamos com dúvida disso. E se a gente tiver uma dúvida maior, a gente stalkeia a pessoa, vai nas mídias sociais da pessoa, vai ver o que é e a gente nega. Se a dúvida for maior do que a certeza, obviamente. O Filipão vai ter o pedido negado, porque a premissa precisa ser um profissional do mundo do vinho. Precisa trabalhar com vinho. Ele tem uma conexão, provavelmente ele vai ser aceito. Tá. Se ele preencheu tudo. Tá bom. Não adianta ele escrever, ele tem que pôr os links e preencher. E eu? Você também, você apresenta o programa. Mas eu fui negado. Tá vendo? Mas você preencheu Agora tudo? Agora eu entendi a pergunta. Eu senti uma tristeza, um Foi rancor. Uma emboscada. Vinho é uma cilada. Eu senti. Eu fui o ano passado, depois eu nem sei como eu fui. Provavelmente você não deve ter pedido pro expositor? Deve ter sido. Não me recordo, na verdade. Mas o meu foi negado. E eu expliquei qual que era a minha condição. É mais fácil pegar o visto americano. Mas tá igual, a fila é igual. Eu sei que a feira é uma feira voltada para profissionais do mundo do vinho, etc. Tal. E quem tiver curiosidade, tem vários. Os vídeos que você fez no ano passado estão aonde? Estão na ProWine ou estão no seu perfil? Não, estão no ProWine. Entra no perfil da ProWine, tem vários perfis da Malu lá, vários vídeos da Malu lá. Nuns ela tá mais brava, na outra ela tá mais. É porque as pessoas brigam, e assim, é muito engraçado. Hoje mesmo eu recebi uma reclamação. Porque eu fui negada, não sei o que e tal. E aí eu paro, as pessoas me chamam no Instagram, eu posso demorar, mas eu respondo todas. E aí eu fui olhar... Verdade. Não, verdade. todas. Aí
E sou eu mesmo, não é ninguém que responde. Aí a pessoa, porque eu fui negada, eu anexei todos os comprovantes. Aí no comprovante dela, comprove aqui, né, seu link profissional, a pessoa sempre, isso acontece muito, coloca a carteira de motorista. Aí eu falo, gente, você tá comprovando que você sabe dirigir, não que você trabalha com vinho. Aí as pessoas falam, você é grossa. Eu falo, não, eu não sou grossa. Peça um comprovante de trabalho e você põe a carteira de motorista. Mas assim, uma coisa do meu time, isso é do time todo. São 21 pessoas que trabalham o ano inteiro para entregar sempre. Eu sempre falo que a gente entrega quase a melhor feira, porque a melhor feira sempre vai ser a próxima, né? A gente aprende. E uma coisa que eu brigo com o meu time é todo mundo tem que ter resposta. Mesmo que muitas vezes a resposta seja não. Né? Acontece muito. Tem gente que fica bravo com a gente. Acontece, eu falo que quando eu não fizer mais a ProWine, eu vou escrever um livro de histórias da ProWine. Vai ser sensacional. Não, porque, com certeza. Os pedidos, tanto pedido de visitante quanto de expositor, tá? Tem umas coisas que a gente pede, assim, que você fala, não é possível que a pessoa teve coragem de me pedir isso. É muito engraçado. Tá, mas você é muito boa de vídeo, os vídeos dela são muito legais, curtam lá. E, na verdade, assim, são vídeos informativos, né? Para os vários problemas que você pode ter na ProWine, boa parte dos vídeos são vídeos que você soltou bem um pouquinho na antes semana. da feira e durante a feira, alguns, né? Sim. Provavelmente por conta dos problemas que já vinham acontecendo no que diz respeito a entrar. Era um facilitador. E como eu te falei, seus vídeos são ótimos, diga-se de passagem. Quais são os maiores problemas que você encontra na ProWine? Em relação a visitante, a expositor? Vamos começar assim, ó. Primeiro, logístico. Boa pergunta para esclarecimento. Vou começar com a logística. Logística da ProWine, eu não diria problemas, a gente tem alguns desafios. Desafios, boa. Que são as taças, é um desafio. A feira ela começou pequena. Hoje ela está muito grande. Não existe. Se hoje você for fazer um evento na sua casa, você vai fazer um jantar, você vai fazer um casamento, você precisa alocar 1000 taças. Você encontra quem faça a alocação disso. Nós operamos esse ano com 50 mil taças. Ninguém tem 50 mil taças para alocar. Então, a gente foi desde o primeiro ano comprando taças. Só que a feira acontece 3 dias no ano. Eu guardo todas as taças durante um ano inteiro. Eu brinco que eu sou rainha das taças. Não, as taças são próprias. São 50 mil taças que ficam armazenadas o ano todo para a gente usar durante os 3 dias da feira. Deixa eu só te interromper rapidinho. Quantas pessoas frequentam a feira por dia? Mais ou menos. Uma média de 5 mil. Tá, agora eu queria fazer essa interrupçãozinha que eu vou explicar uma coisa para vocês. A ProWine, diferentemente de algumas feiras de vinho, primeiro, né, a ProWine é uma feira profissional de vinho. Diferentemente de algumas feiras de vinho, em que você pega a taça e você vai ficar com a taça o tempo inteiro na feira, na ProWine você pega a taça para provar no determinado stand e depois, quando vai para outro stand, é outra taça, não é isso? Limpinha. A gente faz lavagem, máquina profissional, com detergente profissional, 90 graus. Em cada minuto, 1 minuto, a gente lava um rack de taça de 25 ou 20 taças, depende do tamanho da taça. E é o dia inteiro a gente lavando, tirando rack e dando rack, tirando rack e dando rack. Por quê? O conceito da feira profissional é esse, né? Quando você vai conversar com uma vinícola, porque você quer ou comprar daquela vinícola, ou conhecer, ou importar os vinhos dela, você normalmente degusta todos os vinhos daquela vinícola. Começa ali pelo vinho de entrada e vai degustando. O ideal é você ter uma taça limpinha. Quando você for para a próxima, você tem que ter outra taça limpinha. Esse negócio de ficar andando, eu brinco que quem fica andando com taça, né, o dia inteiro é aquela pessoa que está acostumada a ir em festival de vinho. É outro conceito, é uma outra pegada. Eu, se fosse uma vinícola e você chegasse com uma taça suja no meu stand, eu ia ficar muito brava. Porque eu quero que você sinta naquele copo o que eu estou te oferecendo, não o que o outro te ofereceu. Né? Fora que eu tenho um pouco de agonia daquela taça toda engordurada que ficou o dia inteiro passando para tudo que é lugar. Então, a gente trabalha com 50 mil taças por causa disso. Então, são 50 mil taças próprias, que aí, durante a feira, vocês vão lavando todas elas para que... Tempo integral. São 78 pessoas exclusivas na operação de taças. Que legal. Ô, Ronaldão, só fazer aqui uma indagação, que eu agora só achei muito interessante. Só vai ser essa, tá? Não farei outras interrupções, porque eu não sou nem participante do podcast, mas o que eu achei muito interessante. Quando você falou dessa questão da inscrição, eu fiquei até um pouquinho com raiva e com dó do Ronaldo. Obrigado, não, de verdade. Filipão, só que agora entendendo, faz muito sentido, porque o objetivo é comercial. E assim, existe toda uma preocupação em fechar negócio. Então assim, por exemplo, é que nem ele comentou, pô, se o Felipe fosse... O Felipe, ele não ia agregar em nada no evento, ok, eu ia provar vinhos, mas eu não ia comprar, eu não ia... Então realmente ali não é o melhor lugar pra mim. Mas a armadilha era essa, você não é pra ir mesmo. Então, esse é o ponto. Aí eu quis pegar o gancho pra eu.
Não, mas você também não... Brincadeiras, é assim, gente, ele tem que ir. Mas assim, uma pessoa comum que assim fala, pô, eu queria muito ir, porque realmente, quando você falou nos números, eu falei, nossa, gente, 1.000 e poucos produtores, isso deve ser pra gente que é entusiasta do vinho, deve ser um harém. Mas não é o foco. Aí agora eu começo a entender. Mas o erro, vocês dois poderiam ir sim. O erro é você ter entrado como visitante. Porque quando acontece isso, o que é o procedimento do meu time? Você tem um canal de mídia, você tem que ser credenciado como imprensa. O seu crachá é diferente e é... Foi isso mesmo. Então pronto, então é isso que tem que acontecer. Foi isso mesmo. E o Felipe poderia vir porque ele é produtor, então não é um visitante, é diferente. E tem que ter essa diferença porque Obrigado, quando Deus. a pessoa tiver... Melhor amiga, tá vendo? Mas esse é o procedimento, né? E a questão do expositor poder convidar, eu sempre falo isso. O expositor, por que a gente é tão duro? Todo mundo quer ir beber, todo mundo quer se divertir. Isso é natural do ser humano. Só que o lugar não é a ProWine São Paulo. Então, ter as restrições é para manter o nível profissional. É óbvio que o expositor que está lá, gastando um montão para construir aquele stand lindão, ele quer convidar a mãe dele para ver o trabalho dele. Ele pode. Mas é importante que o convite seja dele e não uma aprovação da feira. Porque no crachá vai sair mamãe do expositor e embaixo sai quem convidou, está impresso. Se porventura essa mãe passar do ponto, a gente tem o crachá e sabe quem convidou na hora. Isso é para evitar até que no futuro um expositor fale, isso aqui virou festa, tal. A gente já teve alguns casos de pessoas que passaram no ponto, obviamente. A gente é bem ruim, a gente tira o crachá da pessoa, a gente bloqueia. Hoje nós temos um pouquinho mais de 100 pessoas bloqueadas que não podem ir à feira. O CPF já nem entra e ela recebe o e-mail explicando o motivo que foi bloqueado. E algumas vezes a gente tira foto e se for convidado do expositor, a gente mostra para o expositor quem foi a pessoa. Então, assim, tem que se comportar no ambiente profissional. Não, Malu, para mim totalmente compreensível, até porque você imagina que eu sou alguém que participa da feira, participo como expositor de qualquer dos nichos do mundo do vinho. A proposta da feira é ser uma feira profissional voltada para profissionais do setor. Aí eu vou lá, resolvo ser expositor da ProWine, chego lá, não é nada aquilo do que foi me vendido, você vai ter um outro problema. Sim. E, na verdade, a feira se consolidou como a maior feira das Américas profissional. Né? E não, então, enfim, foi só a nossa encheção do saco, né, Filipão? A gente também tem esse perfil aqui. O André, ele é detentor maior desse perfil, mas ele não tem aqui, vamos ter que ser nós dois, né? Infelizmente. Não, eu assumo o papel do André facilmente, eu já sou então bem desagradável na vida mesmo. Primeira edição da feira, qual foi o maior? Já tinha 50 mil taças na primeira edição? Não, a gente começou com 7 mil taças. E quantos expositores? Os números vão crescendo muito. Uma coisa que a ProWine faz, que também eu acho que é bem diferente das outras feiras profissionais, não de festivais. A gente cede água gratuitamente para todo mundo. Eu acredito que quanto mais hidratado a pessoa está, melhor ela vai performar ali, porque você acaba degustando muito. A gente serve chocolatinho para todo mundo e café. Desde a primeira edição. O que mudaram foram os tamanhos, né? Então, por exemplo, a primeira edição da feira nós tínhamos 7 mil taças e tínhamos 5 mil garrafinhas de água. O ano passado já trabalhamos com 44 mil taças, 60 mil garrafas de água, pequenininha para visitante. Nós também damos água para todos os expositores, mas aí a garrafa de 1,5 litro. Então, assim, os números começam a ficar bem assustadores, mas é muito legal, porque você vai vendo esse crescimento e aí os parceiros vão acompanhando também. Tem uma satisfação de ver, né? Eu acredito que no primeiro ano, né, era uma quantidade de expositores. 80 vinícolas. E bem pequenininho. O último ano? 1.403. Como é que você faz para selecionar? As vinícolas? Por exemplo, 2 coisas. Primeiro, quem serão os participantes? Produtores, na verdade. Os produtores. Mas você acabou de falar, por exemplo, o cara que trabalha no mundo dos restaurantes e talvez ele queira expor alguma coisa na ProWine. Enfim, você tem uma série de players nesse mercado que tem interesse de estar na feira. A gente tem uma lista de categoria de produtos. Por exemplo. A gente tem uma lista de categoria de produtos. Então, importador, produtor, acessórios. Vou dar um exemplo. O que a gente mais recebe, gente querendo expor de queijo. Mas o queijo complementa o vinho. Mas lá a gente não coloca queijo. Então, a gente tem uma lista que pode entrar, a gente checa na empresa da pessoa, e aí se não tiver naquela lista,
Não pode. E aí dentro... Eu amo queijo, tá? Eu sou uma rata. Eu vivo de queijo. Não tem um dia da minha vida que eu não coma queijo. Mas a ProWine não é o lugar do queijo. Ok, mas aí dentro dessa play de produtos que são admitidos na ProWine, como é que você faz para selecionar quais estarão expondo? A gente não seleciona o que o expositor vai levar. A gente seleciona a empresa, né? Se é uma empresa séria, o que a gente faz um cheque da empresa, mas exatamente o produto não. Até porque muitas vezes um produto, né, a gente vai degustar aqui. Para mim pode ser excelente, para você pode ser ruim. Então é difícil selecionar isso. E outra, a competição interna também é legal dentro da feira, né? Você ter variedades. Isso, quando a gente vê os grupos de Portugal, você fala, tem vinho português? Tem. Esse ano tem mais de 300 vinícolas portuguesas ali dentro. Então, assim, é todo mundo competindo, porque no final você tem, né, consumidores diferentes, mas todo mundo está competindo pelo seu espacinho. Então, a gente não faz a seleção do tipo do produto. Isso não. Obviamente, tem que estar na nossa lista de product categories, né? Não entra cerveja. Então, por exemplo, nós são 1.400 expositores, certo? São. Tá, então vamos supor que chegam 2.000 produtores de vinho. A gente vai aumentar o espaço. É mesmo? Que legal. A gente tem... Todo ano a gente aumenta, né? Esse ano só que a gente faz ciclos de 2 anos para aumentar a planta. Desde o começo, eu e o Christian Burgos, meu sócio, a gente faz uma edição que ela não está super lotada, tô falando da área dispositiva. Daí no outro ano a gente repete aquela planta. Depois, no ciclo dos próximos 2 anos, a gente muda a planta tudo de novo. Porque vai crescendo, a gente vai setorizando melhor, mas sempre de 2 em 2 anos. Hoje, a ProWine podia ter crescido do ano passado para esse mais do que ela vai crescer. Mas a gente não mexe na planta. Porque a gente acredita também que se crescer muito rápido e descontrolado, a qualidade do visitante lá dentro não vai acompanhar. E aí talvez aparecer uma feira mais vazia, ou a gente vai ter que deixar entrar mais gente que não é qualificada. Então a gente toma muito cuidado com esse crescimento. Uma coisa que a gente faz é conversar com os expositores sobre investimento e tamanho. Porque muitas vezes o cara está agora vendendo muito bem, ele se empolga. Aí ele, eu quero um stand de 200 metros. A gente fala, peraí, vamos pensar? Sua empresa, né, pode gastar esse dinheiro? Não é barato fazer uma feira. Outra coisa, você vai ter esse retorno todo? Porque nem sempre o maior stand vai ter o melhor retorno, percentualmente falando. Então a gente toma esse cuidado de ver cada empresa e o que faz sentido para o tamanho daquela empresa. Tá bom. Então, já que você mencionou que talvez eu goste e você não, ou vice-versa... Vamos experimentar. Porque eu tô lá. curiosa, porque eu trouxe uma coisa que eu nunca experimentei também, hein? Olha, já me remete a alguma coisa que eu já tomei, mas eu vou ser bem sincero, como normalmente eu não deveria ser, né, Filipão? Mas eu vou ser. Ele tem um cheiro de tutti-frutti forte. Tipo uma groselha, sei lá o que é isso. Acho que assim, eu não falei groselha porque ele parece um pouquinho mais azedinho, vamos dizer assim, né? E ele lembra um pouco um aroma de uma bebida que é da minha época, talvez não seja da sua, chamava Keep Cooler. Não sei o que é. Pois é. Muito provavelmente porque ele já estava aberto, né? A perlagem dele acabou morrendo um pouquinho, mas aí nitidamente ele já devia estar aberto um bom tempinho. Mas ele tem um azedinho no final, né? Não, esse azedinho ele é do olfato até o retrogosto, né? Mas no retrogosto ele é mais forte. Não sei, eu senti aqui um... Mas é interessante. É forte, né? A fruta que eu mais identifiquei é tutti-frutti, mas não é bem isso, né? Sei lá, é uma coisa... Mas é interessante, viu? É interessante. O interessante é quando a pessoa... Ô, Felipe, vou te contar uma coisa. O interessante é quando a pessoa não gosta muito, mas não quer ser mal educada. Não, querida, assim, vou te falar um negócio aqui de coração. Se o Ronaldo não tivesse gostado, efetivamente ele teria dito. Eu achei muito diferente só. Então, assim, esse gosto de um pouquinho mais doce do que os vinhos que eu prefiro. E esse morango tutti-frutti aí, né? De novo, como é que fala? Parece aquele chiclete que agora eles misturam, né? Enfim. E mais denso, né? É interessante isso. Ele é mais denso do que eu imaginava por um espumante. Não. Ela tá curiosa para saber o que a gente tá falando. Calma, Siri. E é mais denso do que eu imaginei por ser um espumante e tal. Enfim,
Tem álcool ou é sem álcool? Tem álcool. Então... E é muito doce, eu achei. Doce. Né? Ele é já mais doção, mas assim, ó, não me desagradou. Não, ele não... Então, é engraçado. Quando eu vi a cor, eu achei bem estranho. A cor eu achei legal. Não, eu achei estranho no começo. Não me desagradou, mas, por exemplo, não é um vinho que eu abri... Não é o espumante que eu abriria na minha casa. Não. Ele não é um vinho de sobremesa, mas está quase, né, lá de tão docinho e tal. Mas tem algumas coisas interessantes, de novo, essa Mas acho que eu gosto muito de vinho de sobremesa. Eu também. Gosto muito. Inclusive, eu cheguei do Chile, hoje é sexta, eu cheguei do Chile na quarta de madrugada, de quarta para quinta, e trouxe uns vinhos de sobremesa espetaculares. Eu gosto muito de vinho de sobremesa. Eu também. Eu gosto, e não só dos mais conhecidos, né, os Sauternes, os Tokai, não. Gosto dos vinhos, várias colheitas tardias no Chile. Muito. Já tomei... Aqui no Brasil tem colheitas tardias maravilhosas. Sim, e já tomei um botritizado do Chile, diga-se passagem, não vou lembrar da onde. Mas, enfim... mas assim, não é de todo mal, não. Não. Posso abrir? Pode. Vou contar a história. Então vai. Na verdade... A gente estava curioso para abrir lá no escritório, porque a gente trouxe agora da Provine da Alemanha em março, então tem um mês. Porque o bafafá da feira, e a gente tem percebido isso há alguns anos, nos últimos 3, 4 anos, a Provine da Alemanha tem recebido muita celebridade que hoje está fazendo vinho. Então, assim, né, artista de Hollywood que está fazendo vinho, um monte de jogador de futebol que está fazendo vinho, que na verdade se junta com uma vinícola para lançar alguma coisa. E esse ano, o bafafá era essa garrafa, porque é da série Emily de Paris. Ah, que legal! E aí a gente trouxe a garrafinha, fez até uma brincadeira, falou: Netflix, me nota, todo mundo marcou Netflix, traga a Emily pra feira. Então, na série, né, pra quem assistiu a série, tem o Champer, e aí tem o Chamer, e aí uma vinícola francesa lançou. Então, realmente, é um espumante francês. Não, e é interessante que ele fala assim, ó, Sparkling Wine Cocktail. Então, provavelmente é um coquetelzinho mesmo. Eu acho que não é um champanhe, não. Que é aquilo que eu falei pra você, que era uma bebida, né, da minha época de adolescência, que chamava Keep Cooler. Era um negócio bem parecido, assim, legal. Mas foi um bafafá na feira, porque, né, as coisas acabam viralizando. Isso daqui pro público jovem, né, ou pra quem não bebe, um negócio mais docinho e tal. Eu acho que tanto pro público que assiste a série em geral, não só jovem, né, porque é uma série bem feminina, mas bonitinha, engraçadinha, mas acho que, muito pelo que você falou, para novos entrantes vai muito bem, porque a bebida mais doce é mais fácil de beber, né? O seu é branco, né? É branco. Então eu vou servir o seu. Enquanto eu vou servindo aqui a gente do seu vinho, aí já que a gente falou de jovens e de entrantes e de tendências, qual que é a tendência assim, que você vem observando? Aliás, assim, ó, tendência, a pergunta para você vai ser diferente. Pergunto muito isso aqui. O que você está observando de tendências? Mas eu queria que você, com a sua experiência com as feiras, dissesse para a gente se... o que você tem visto nas feiras é algo que está meio consolidado, se tem algo que você está observando que está mudando ao longo dos anos, e aí uma projeção assim das tendências para o mundo do vinho. A gente tem duas coisas aqui. A gente tem uma pesquisa que a gente, como ProWine, compra a cada 6 meses, da Ideal, que a gente vê resultado de consumo, porque você acaba vendo todos os números dos últimos 10 anos do Brasil, com gráfico comparativo do que está vindo para o Brasil, do que está vendendo, né? E também o que o Brasil exporta. E tem algumas coisas nos últimos anos que as pessoas falavam muito, não se concretizou, e coisas novas. Então, se a gente for analisar os últimos 5 anos, todo ano vinha uma expectativa que o rosé ia ser a bola da vez. Todo mundo ia beber rosé. Não é. Não é. Ainda não. Nem aumentou? Não. A quantidade é estável. A quantidade percentual dele é estável. Na importação e no consumo no Brasil. Então, assim, não explodiu, não aumentou, mas tinha essa projeção. O que tem uma diferença nos últimos 24 meses é o aumento de consumo de vinho branco. E é legal que a Ideal faz essa pesquisa e 2 vezes por ano ele reúne alguns produtores, é um grupo de 60 pessoas, e algumas pessoas chaves do setor para discutir aqueles números durante 3 horas.
E aí algumas pessoas estavam lá que são donos de redes de restaurante, estavam falando que estão reformulando as suas cartas de vinho para ter mais opções de branco. Existe essa percepção, né, no almoço, de você sentar e comer um prato mais leve, porque está mudando os conceitos de hábitos de saúde, né? Não é você não come mais todo dia uma macarronada, nem na Itália mais você come isso. Você não come todo dia um ossobuco. Então você comer pratos mais leves e associar isso a vinhos brancos, que na verdade é uma coisa cultural, porque é um mito. Um vinho tinto leve também harmoniza muito bem uma salada, mas as pessoas têm, acho que, essa percepção. Vou comer uma salada, vou tomar um prato de sopa à noite agora no inverno, vou tomar um vinho branco que é mais leve. Então tem um aumento significativo do vinho branco. Mas você acha que é por isso? Você acha que as pessoas elas estão tentando harmonizar comidas mais leves com... Obrigado. Comidas mais leves com o vinho branco, ou é porque as pessoas estão querendo beber coisas mais leves? É onde que eu vou chegar? Eu vou chegar se nós temos uma tendência das pessoas tomarem menos álcool. Essa tendência ela está acontecendo já, mundialmente falando. Eu acho que no Brasil vai demorar bastante para isso acontecer. Não menos álcool, menos vinho. Tá? Eu acho que, por exemplo, o consumo talvez de destilado, e a gente também trabalha com destilado, possa sofrer um pouco mais da pessoa talvez falar, eu vou dar uma maneirada no destilado, porque existem várias campanhas sobre o que o álcool faz mal, e aí você tem alguns grupos que vão defender. Eu vou falar, eu vou continuar tomando meu vinhozinho, tem aí Rainha Elizabeth, que viveu um monte, o Papa, entendeu? Um exemplo dessa semana, se eu chegar nos 90 tomando meu vinho, eu tô feliz, é melhor do que chegar aos 100 sem poder beber. Mas eu acho que existe essa tendência mundial. Mas acredito que no Brasil vai demorar para chegar nisso. A gente continua, nós somos ainda um dos poucos países no mundo que continua crescendo o consumo per capita de vinho todos os anos. Então, e eu acho também que o vinho, quando você pensa em todas as bebidas alcoólicas, o vinho é o menos julgado, né? Se você chegar em casa e tomar uma garrafa de vodka, sua mulher vai falar, caraca, você é alcoólatra, tá tudo errado no mundo. Se você tomar uma garrafa de vinho, foi uma sexta-feira à noite. É verdade. Voltando um pouquinho para a feira, ela, para além dos expositores e tal, ela tem vários masterclasses. Sim. Quando surgiu a ideia, quais são os masterclasses que temos atualmente na feira, se é só sobre vinho, e como vocês escolhem? A gente, desde a primeira edição, na primeira edição tinha uma sala de masterclass, isso foi aumentando. Ano passado a gente trabalhou com 4 salas simultâneas, cada sala tem capacidade de 40 lugares. E vou contar uma curiosidade da ProWine. A gente, na pandemia, no ano de 2020, não pôde ter feira, não tinha alvará, né, da Prefeitura de São Paulo para você poder ter feira. Então, no ano de 2020, a gente não queria passar em branco. A gente fez a locação de um espaço que faz casamento, estava tudo parado, colocou pranchões enormes, a gente sentou ali, 40 convidados por slot, e a gente falou com as vinícolas que não poderiam vir para o Brasil, porque não podia viajar. Mandem seus vinhos, montou um painel de LED enorme e a gente ia servindo os vinhos, isso na pandemia, cada um sentado com 1 metro de distância do outro. E da vinícola, as pessoas iam explicando o vinho. Não foi uma coisa... Era o que dava para fazer, mas foi uma coisa muito legal, porque assim, eu brinco que o ProWine Forum tem 1 ano a mais do que a ProWine Feira, né? Porque a gente fez durante a pandemia. Mas foi muito interessante, porque aquelas vinícolas... Quando o cara tá ali na feira, dando a aula, dando a masterclass, você tá vendo o cara ali e tchau. Quando eles estavam na vinícola deles, eles andavam pela vinícola, eles mostravam a vinícola. Então a experiência da masterclass também foi diferente. Então a masterclass existe desde a primeira edição. Os expositores, eles bookam um horário, a gente faz toda a infraestrutura de taça, de tudo. E aí eles sugerem os temas. Isso eu estou falando para masterclass de degustação, né? A gente tem também fóruns que a gente discute temas do setor. Então, a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre o descaminho, a gente fala sobre problemas de taxas e impostos, classificação do vinho, né? Vinho tem que virar alimento? Tá na hora. Então, a gente discute alguns temas que aí não são masterclasses. E a gente convida alguns especiais. Então, a gente convida países que ainda não têm uma presença grande na feira para ter uma coisa diferente. Esse ano a gente vai ter uma associação da Sérvia, a gente vai ter uma associação da Nova Zelândia vindo direto para fazer degustações aqui. O ano passado a gente teve soju, que é uma bebida muito similar ao saquê. Então a gente traz algumas coisas diferentes para ter no Masterclass como curiosidade. O ano passado a gente fez a abertura do Peramanca.
Né? A safra do Peramanca foi a primeira vez que ela foi lançada e aberta fora de Portugal. Tá. O que tem de mais chato na ProWine? Na perspectiva de quem está lá no rolê, organizando, que é o seu caso da equipe. De mais chato? O que eu posso fazer de mais que mais irrita a equipe da Malu? A agressividade das pessoas na hora de sair, quando a gente pede para revistar a bolsa. Né? A ProWine, a gente pede para não levar bolsas grandes. Você tem tudo o que você precisa lá. E aí tem umas pessoas que vão com a mala de esqui. E aí, na hora de sair, tem que passar por uma revista. E as pessoas ficam extremamente agressivas. Muitas vezes eu tô na porta acompanhando, porque é engraçado, a pessoa grita com o segurança. Se eu tô do lado, ela não grita comigo. Tem um comportamento. E assim, teve um que a gente abriu, ele tinha 11 taças dentro da sacola levando. Aí eu falei pra ele, 11, amigo, não dá nem pra fazer um jogo, né? Leva 8, leva 12, agora 11... 11 tem uma coisa errada. Então, as pessoas levam as taças. A nossa maior preocupação nem é somente levar as taças, porque é um custo alto, mas é também, obviamente, a pessoa se machucar, cair lá fora. Uma vez o cara estava saindo com a taça no bolso de trás, sabe? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é essa taça lindona de cristal. É uma taça de R$6,50 de vidro. Mas as pessoas levam. E garrafa, né? A gente tem que olhar porque... O expositor pode presentear qualquer pessoa com a garrafa. A garrafa que são presentes, ela tem um adesivo da ProWine. Tá com adesivo grandão, sai. Não tá, não sai. Aí a gente recolhe essas garrafas, guarda e devolve no estande dos expositores no outro dia. Muita gente tenta sair com garrafa? Tá bom. Muita gente tenta sair com garrafa. O que tem de mais legal na feira para a Malu e para a equipe dela? O mais legal é ver pronto. É engraçado, tá? Eu faço ProWine há 5 anos, mas eu faço feiras há 21 anos. Eu nasci nesse mercado. Todo primeiro dia de ProWine, na hora da abertura, eu me emociono. Não tem como. Porque é muito trabalho. É muito desaforo que você engole, muito sapo. E assim, vocês têm que pensar que a gente põe tudo aquilo em pé em 3 dias. É muito corre, muito. E aí quando você abre, você faz... Ufa, entreguei. Porque eu brinco que tem uma magia com quem trabalha de feira. O último dia da montagem, quando você vai embora, você fala, amanhã não vai estar pronto. Tipo obra, ou casamento, assim. Você fala, amanhã não vai estar pronto, não vai estar pronto. Aí você chega de manhã, tá tudo pronto. Você fala, meu Deus, passou um anjo aqui. E aí, quando você começa a ver as pessoas chegando... E é legal que você vai criando amizades, conexões, né? Então, mas o mais legal é ver pronto. É a abertura. Na hora que eu passo o rádio... Eu que dou essa ordem todo ano, não tem ninguém que faça isso, só eu. Tá todo mundo no mesmo rádio. Aí eu sempre falo alguma coisa para os meus colaboradores, assim, do coração, de agradecimento. E depois eu falo, a ProWine 2000, o ano tá oficialmente aberto, pode abrir a porta. Aí eu fico um pouquinho de longe, vendo o fluxo de pessoas passando. É muito legal. O ano passado eu acho que vocês foram filmando a montagem da ProWine e tal. Acho que o último dia você também fez uma gravação também, foi bem legal. Acompanha lá. A gente conversa bastante, né, com o pessoal. Conversa bastante mesmo, a gente gosta. Legal. Porque a gente aprende com isso, né? A troca sempre é importante, muito. Né? A gente está falando aqui de um consumidor que vem mudando. E o interessante é que como você viaja para acompanhar outras feiras, você vê o que está acontecendo lá fora e você acabou de dizer que aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, se a tendência para diminuição com relação ao álcool lá fora vem um pouco mais forte, aqui não tanto, né? Você acha que vamos demorar um pouquinho. Observando essas mudanças de hábitos dos consumidores, como que a ProWine reage para se adaptar a essas mudanças? Porque no final das contas, essa feira profissional, depois que sair da ProWine, vai entregar a experiência para o consumidor. Tem uma preocupação e como que vocês fazem para introjetar isso na feira? É uma preocupação, a gente discute sobre isso, né? A gente quer cada dia mais vinho sendo vendido e é uma preocupação. Eu acho que existe uma parte da educação e de divulgar. Então, assim, por isso que eu falo que no Brasil eu acho que essa tendência vai demorar, porque eu acredito que essa tendência de começar a diminuir o consumo, ela é em países que bebem vinho há mais tempo do que a gente, né? Nós somos comparado com países da Europa bem jovens nesse ponto, mas também países que, se você pensar, a população em geral está mudando. Você tem menos pessoas jovens, né? Então você tem uma mudança de comportamento geral. O que a gente consegue
A gente não consegue atingir a ponta diretamente, mas a gente se preocupa em como a ponta, né, a venda ao consumidor, está performando, obviamente, porque é uma reação em cadeia. Se ali parar de vender, não tem mais por que ter feira. Então, a gente conversa muito, a gente tenta articular algumas coisas dentro da feira, inclusive para ajudar nessa venda, imposto, valor. A gente tenta juntar associações para discutirem, debaterem isso, ter pessoas dos órgãos de governo lá dentro para discutir isso também. Então, a gente tenta fazer esse tipo de articulação. Tá, aí eu perguntei para você, né, o que vocês mais gostam, o que vocês menos gostam lá na feira. E vocês buscam feedbacks das pessoas, retornos, né, opiniões a respeito da feira, dos frequentantes da feira? Todos. A gente faz pesquisa com visitante e com expositor. E quais são os feedbacks mais bacanas e quais os menos bacanas? A gente tem um problema que eu espero resolver esse ano, desde a primeira edição, que é a alimentação. A gente não pode ter restaurante dentro da feira porque o cheiro atrapalha muito, os expositores brigam. Então a gente tem alguns pontinhos que vende assim, um pãozinho de queijo, um brigadeiro, um picolé. Um ano teve um hot dog, olha, até o hot dog, o expositor, tô sentindo o cheiro de salsicha. Então a alimentação é um calcanhar de Aquiles nosso. E aí, na volta da pandemia, foi pior, porque o primeiro ano que a gente fez a ProWine pós-pandemia, no Center Norte, o restaurante de lá tinha fechado, tinha tido um alagamento. Então não tinha nenhum restaurante do andar de cima. Depois, no outro ano, a gente fez uma praça de alimentação Michuruca. Eu acho que esse ano a gente vai surpreender. Estamos planejando uma coisa diferente. Vamos ver se vai dar certo. Mas a maior reclamação que a gente tem é alimentação. Tanto de visitante quanto de expositor. E a gente recebe muito elogio. Isso é muito legal. Então, assim, a gente recebe muito feedback positivo. E, obviamente, não dá para agradar todo mundo. Sempre tem aquela pessoa, a feira deveria durar mais horas. A feira deveria durar menos horas. Porque tem gente, né, a ProWine, ela abre do meio-dia e ela fica até às 8, sendo que as últimas pessoas que entram no pavilhão é às 7. Não tem por que você chegar às 8 se fecha às 8. E aí tem gente que fala, deveria ser desde as 10 da manhã. E tem gente que fala, deveria acabar às 18. Esse tipo de feedback a gente recebe, mas não tem um consenso, assim. São opiniões de cada um. Eu até fecharia antes, porque das 7 às 8 você não vai ver nada. A feira é tão grande, você vai em 2 expositores. Mas é porque a gente deixa para aquela pessoa que saiu do escritório e foi lá para fazer uma reunião pontual. Entendi. Agora, uma coisa que só a gente faz... Eu sou vice-presidente da UBRAF, que é a Associação de Promotores e Organizadores de Feiras. E eu conheço, acho que praticamente todo mundo que organiza alguma feira. São Paulo, eu conheço as pessoas. Posso não ser amiga, mas eu conheço, sei quem é. Tem uma coisa que eu acho que só a ProWine São Paulo faz. Inclusive, eu faço só para a ProWine São Paulo, não faço com os meus outros produtos. Eu faço reunião de condomínio com o expositor. Eu brinco, é um nome carinhoso. A gente faz, a partir de julho, a cada 15 dias, a gente abre uma sala no Zoom. A gente convida todos os expositores. E aí a gente faz no mesmo dia, em português, em inglês e em espanhol. São 3 reuniões diferentes. E o expositor pode perguntar o que ele quiser. E ele pode comentar o que ele quiser. Então, entra ali... Cada reunião entre 60 e 70 expositores. Uma vez que ele entrou, ele também não volta. Então, e a gente faz isso diversas vezes. Eu e meu time. Então, qualquer dúvida que ele tem. Aquele expositor que chega na feira e fala, eu não sabia... Cara, não tem como. Você recebeu o manual, você recebeu o lembrete. Esse ano a gente vai introduzir uma coisa nova também que não fazia. Eles vão começar a receber vídeo, mensagem minha. Porque eles falam, não tive tempo de ler o manual, com a cara mais lavada do mundo. Eu não pude entrar na reunião. Então agora ele vai receber no WhatsApp. Oi, tudo bom? Pá, que nem a gente faz com o visitante. Porque é um processo de educação também. E aí não vai ter como ele falar que não viu meu vídeo, né? Porque ele pode assistir em qualquer momento. Quantas vezes na reunião de condomínio, lá com os expositores, te fizeram uma pergunta e alguém da sua equipe teve que responder porque você não sabia? Várias vezes. Jura? É porque eles fazem perguntas técnicas. Tipo, como que é... Assim, muita coisa eu sei explicar, mas como preenche o formulário do transporte do vinho? Tá. Qual é o prazo? E a minha equipe toda fala. E eu quero que fale mesmo. Não, é porque assim, você, Malu, no vídeo aqui também, mas assim, no vídeo ainda mais... Você exala muita confiança. Não, mas é porque eu sou muito chata, curiosa e presente. Muito. Mas assim, na hora que você tá na reunião ali, até qual é o dia do envio? Qual é o portão que entra do pavilhão? Eu não vou saber responder de cabeça, né? E aí tem uma pessoa, a pessoa do operacional vai falar, é o C7, é o C12, se é caminhão, qual é o preço do estacionamento? Não sei. Mas eu sei todas as regras, eu sei a altura máxima, eu sei o que pode fazer, o que não pode. Eu sou chata disso. Tá bom. Eu fico em cima. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que com relação à alimentação é o qualquer... aliás, antes disso, tem hater também na... Tô cheia. Eu tenho um apelido, a bruxa da ProWine.
É mesmo? Uhum. Eles escrevem nos meus vídeos. E aí é ótimo que tem algum visitante que me defende. Tem gente que escreve assim, ela explicou muito bem. Se você não entendeu, a feira não é pra você. Aí eu vou lá e dou coração. Eu não preciso me defender. Continuem me defendendo, hein? Por favor. Vamos. Tenho haters. Vamos fazer uma aliança do bem em torno da Malu. Porque não é fácil esse rolê que ela desenvolve aí, esse trabalho. E, na verdade, assim, eu assisti boa parte dos vídeos. Aí acho que no Instagram, quando ele percebe que você está dando atenção para aquilo, aí que vem mesmo. E do ano passado, eu lembro que eu assisti quase todos. E aí volta e meia aparecia, né? Você sentada, E na verdade, assim, me ajudou muito, por exemplo, né? E uma das coisas que você dizia era exatamente isso. Você não teve tempo de ler, então eu vou te ajudar. Mas numa perspectiva leve, diga-se passagem e tal. Recadinhos, né? Isso. Então... Que são recadinhos básicos, porque assim, vocês não têm ideia, na semana da feira, como o telefone toca. E a gente recebe um monte de perguntas assim, posso levar meu marido? Posso levar meu namorado? Posso levar minha mãe? Posso levar meu papagaio? Posso levar meu filho de 10 anos? Não. Esse ano a gente tem uma vinícola que está comemorando 150 anos e que eles querem fazer uma foto da família inteira lá e a gente deu uma autorização para o período de 1 hora para uma criança entrar acompanhada para fazer as fotos, porque é o filho já da nova geração, eles querem colocar todas as gerações lá. E tem que ir embora. É uma feira com uma oferta de bebida alcoólica muito grande. Não pode ter criança, mas as pessoas ligam e falam, gente, essa informação a gente já deu. Agora, as melhores ligações para mim é quando a pessoa liga, oi, tudo bom? Eu quero ir na Prova de São Paulo. Qual é o dia mesmo? Pessoal, é o seguinte, eu acho muito legal a gente ter uma feira técnica profissional dessa no mundo do vinho aqui no Brasil, que é a maior das Américas. Se você não foi na ProWine porque você não é um profissional, infelizmente, aí a feira não é para você. Se você já foi porque você é um profissional, você observou o nível do profissionalismo da ProWine. É muito bacana e é algo para a gente ter orgulho. Então, a gente tem que entender que certas regras é para boa convivência, para o bom uso de todos, especialmente dos profissionais. Então, vamos parar de amolar a Malu. Vocês estão de parabéns, a feira é top. E vamos dar um pouquinho de atenção para os recados lá e para as orientações. Mas tem uma coisa, se você não é profissional, e assim, siga a gente no Instagram. A gente, como ProWine São Paulo, a gente divulga sobre vinícolas que vocês podem visitar. A gente divulga sobre vinhos, a gente conta casos curiosos. Então, você vai se educar seguindo a ProWine São Paulo. Mas o mais importante, a gente divulga eventos B2C. Então, vários dos nossos postores, vou dar um exemplo, Vinhos de Portugal, né, associação, eles estão lá com uma área gigante, eles fazem evento no shopping em São Paulo 2 vezes no ano, fazem no Parque Ibirapuera 2 vezes por ano, e esses eventos são abertos ao público, e a gente incentiva as pessoas a irem. Então, assim, não é que a gente não quer que você vá no evento de vinho, só não é na ProWine. Que entendeu? É uma feira voltada para um público profissional. E aí você não vai poder comprar. E tem um respeito também para esse público profissional, né, que está lá trabalhando, tal. Enfim, pessoal, a feira assim, é muitíssimo bem organizada, não é a maior das Américas à toa. E por que a gente não é maior do mundo? Quem sabe um dia, né? Pois é, perfeito. Então agora eu vou voltar a te amolar. Por favor, venha. Você falou o seguinte, o cheiro da comida é um problema e o que ela está querendo dizer, né, pessoal? Eu sei que não preciso explicar para vocês, mas sensorialmente o aroma é a primeira coisa no vinho. Eu particularmente adoro o aroma do vinho. Eu também. Beleza. Então atrapalha mesmo. Aí você disse o seguinte, a gente serve algumas coisas na feira. Por exemplo, chocolate e café. Eu tenho uma briga aqui com o André Fato, porque uma vez eu falei no podcast, me arrependo amargamente de ter falado isso, tá? Foi super espontâneo, me persegue até hoje. Eu disse no podcast o seguinte, ouvi para uma amiga, né, que era uma entrevistada, uma chefe de cozinha, a Júlia, eu falei assim, o vinho ou chocolate é o inimigo do vinho. Então, assim, raras exceções, o Sauternes, ou os vinhos de sobremesa no geral, eles entram com chocolate e tal, mas assim, eu li há muito tempo atrás, e lendo mesmo, né, eu sempre gostei de ler sobre vinho também, que o chocolate, assim, ele não casa com o vinho. E aí eu comecei a observar, né? Então, por exemplo, eu passava numa mesa do restaurante, aí eu te via lá com uma bela garrafa de vinho aberta e você mandando um petit gâteau, eu falei assim, essa moça não gosta de vinho, né? Porque ela enterrou o vinho dela. Cara, e assim, e aí o André fica provocando essa discussão. Então, volta e meia, vem meia. Páscoa pra mim foi um inferno, porque todo mundo mandando pra mim negócio de chocolate com vinho, harmonização de vinho com chocolate. E eu até, assim,
faço uma reflexão de que hoje a paleta de sabores de chocolate ela é gigantesca e de vinho também, né? Mesmo assim, o vinho não é o melhor amigo do chocolate. O chocolate não é o melhor amigo do vinho, na minha opinião. Por que nós servimos chocolate na ProWine? A gente, na verdade, não é que a gente sai servindo, né? A gente tem pontos que a pessoa pode retirar. Eu acho que a pessoa que degusta o dia inteiro, ter uma glicose... Perfeito. É muito bom. Muitas vezes as pessoas também esquecem de comer, né? Como o evento começa meio-dia, eu acho que tem gente que sai correndo, chega lá e fala, não vou comer. E aí é pro bem-estar dela. Mas, por exemplo, na sala dos fóruns, toda a sala tem pãozinho, queijinho, a gente tem aquelas mussarela sticks, tem um saquinho de amendoim. Aí tem chocolate pela feira, tem um cafezinho. Eu acho que a pausa para um cafezinho com chocolate ela é boa. Mas eu discordo de você. Eu acho que tem alguns vinhos que harmonizam bem com chocolate. Sem ser de sobremesa? Sem ser de sobremesa. Então tá bom. Então nós não vamos comentar sobre isso, porque senão depois eu vou ter que aguentar o André Garfato de forma infernal. Posso dar um exemplo? Pode. O nosso parceiro de chocolate que está na feira chama Luiz Cacau. Ela faz uma barra que foi um sucesso de lá o ano passado, que é uma barra de chocolate branco com doce de leite e pedaços de coco, lasca de coco. Se você toma um Riesling Spätlese, que não é ainda um vinho de sobremesa, mas é um vinho que tem um grau de açúcar um pouquinho maior, pois é, mas perfeito. Aí, então, de novo a gente está falando de um vinho muito... Mas assim, foi boa. Eu vou te falar, assim, ó, o chocolate branco para mim, então, é uma harmonização super difícil. Eu uma vez recebi uma provocação que eu nunca fiz aqui, mas é uma que eu vou ainda fazer, que é talvez tentar harmonizar o chocolate branco com um espumante. E, enfim, eu conto quando... Eu acho que o chocolate branco vai para um Riesling, Pois é, quando você começou a descrever o chocolate também doce de leite, coco, eu falei assim, ó, o que ela trouxe aqui eu já vou falar que não dá certo. Mas você já trouxe um Riesling mais docinho e tal, eu também acho que uma boa harmonização. Mas é isso, assim, sabe, Malu? No geral, é inimigo. Mas nós vamos ter que encontrar, esse Riesling é um Riesling mais doce. De fato, o Riesling tem como o Jerez também, uma perspectiva, né? Uma paleta muito ampla de sabores e etc. Você casa, mas é sempre uma dificuldade, né? É uma equação para você conseguir casar. Esse daqui, esse chocolate do Himalaia, sem açúcar, amassado pelos monges, não sei o quê, combina com esse vinho do Butão. Eu tenho vinho do Butão. Então, mas assim, é mais raro. No geral, para mim, é mais, pessoal, assim, eu tô comentando só por comentar, porque ela puxou o assunto, tá? Podemos esquecer sobre isso. Agora, o Filipão, essa menina é muito fera, né? Não encurralo ela de jeito nenhum. Não peguei ela em nada. É um nível de profissionalismo na feira e um nível de profissionalismo aqui no podcast. Né? Dá um Google aí, perguntas difíceis pra Malu Sevieri, para ver se eu consigo alguma coisa aqui. A gente tem um outro quadro no nosso programa, que é a indicação de livro, e eu já vi que você trouxe um livro aqui. Qual o livro que a Malu Sevieri vai indicar para quem nos acompanha? É um livro que eu tenho há bastante tempo. Eu já li 2 vezes. Se minha mãe tivesse aqui, ela ia falar, deu 2 vezes e não entendeu? Não tem nada a ver disso. Minha mãe faz esse tipo de piada. Ele tá, tadinho, até surrado. Antes, eu só posso falar uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Até que faz um tempo que eu não faço isso no Instagram. Eu não sou uma pessoa de guardar livros, tá? Eu leio. Se eu gostar, eu vou ler até o final. Se eu não gostar, na metade eu já paro. Eu não sou aquela pessoa que insisto também. Vou dar um exemplo. Eu amo a família real britânica. O livro do Príncipe Harry eu achei muito pesado. Na metade eu já passei pra frente. Tchau. E todo livro meu, quando eu acabo de ler, eu vou no Instagram. Eu falo assim, gente, acabei de ler esse livro, a história é essa. Quem quiser e quem for o primeiro que mandar o nome completo, endereço completo no meu inbox, eu vou mandar pelo correio. Que legal. E aí eu normalmente ponho o meu nome, a data, mando e só falo pra pessoa. Quando você acabar, você também passa pra frente. Porque eu acho que leitura é isso, né? Você lê e vai passando. Esse eu guardei, porque é um livro que eu ganhei quando eu tava grávida. Ele chama Filhos Adultos Mimados, Pais Negligenciados, da Tânia Zaguri. E ela eu achei, quando eu ganhei esse livro, a pessoa que me deu, acho que a pessoa não leu. Ela foi, viu uma coisa, tá grávida, vou levar uma coisa de filho. Porque eu achei, quando eu li, eu falei, caraca, vou ver pra como criar o meu filho. E não, ele fala da relação da minha geração com os pais. Foi maravilhoso. Mudou minha relação de ver os meus pais, de ter paciência com os meus pais, de estar presente na vida dos meus pais. Logo, eu já vou dar um spoiler. No primeiro capítulo, ela fala, você tem problema com a sua mãe, você tem problema com o seu pai, você tem isso, você tem aquilo. Você já parou para entender de onde eles vêm? Você já parou para sentar com eles e perguntar como foi a infância deles e tal?
Então mudou tanto. E eu sei que está cada dia mais difícil relações familiares, então eu acho que pode ajudar qualquer pessoa. Então o nome do livro é... Filhos Adultos Mimados, Pais Negligenciados. Da Tânia Zaguri. Tânia Zaguri. A minha mãe... Isso que você... concordo totalmente com o que você está dizendo. A minha mãe, uma vez, ela falou algo sobre o meu pai, que você diz, né? Você sabe o que seu pai passou, sabe o que sua mãe passou, e ela me trouxe algo, né, que meu pai tinha passado, que fez eu compreendê-lo e respeitá-lo muito mais. Então, uma ótima indicação. Eu não sou igual... Foi mal? Eu não sou... O André não está aqui, alguém tem que bater na mesa. Eu não sou igual a Malu. Na verdade, eu fico com os meus livros. E eu tenho uma biblioteca bacana, que eu gosto também. É um lugar onde eu leio os meus livros. Esse livro aqui, por exemplo, não é um livro novo. Eu estava até vendo a edição aqui. A edição dele é de 2010. Provavelmente foi a época que eu li. E esse livro aqui, ó, ele chama Liberdade, Jonathan Franzen. Liberdade, Jonathan Franzen. Foi um livro muito festejado à época. Eu lembro que a Oprah, quando ela tinha o programa dela e o clube de livro dela, ela indicou lá também. Eu já estava lendo com uma amiga. Eu fui meio chato com esse livro, mas porque eu tive uma sequência muito feliz de livros. Assim, ó, é uma sequência que eu nunca vou esquecer. Eu vou trazer ela a partir do próximo episódio. E a sequência foi tão feliz, assim, eu li um livro, amei, peguei outro livro, amei, peguei outro livro, amei e caí no Fraser aqui, na Liberdade. Mas aí depois, até por conta dos comentários dessa amiga, deu uma refletida assim, o livro é ótimo mesmo. Como ele já faz um tempo que eu li e faz um tempo que ele não deve estar na mídia, então eu resolvi trazer de indicação e aos próximos dias eu vou trazer qual que foi esse foi o final da sequência, qual que foi o começo da Ele fala sobre o quê? Sabe aquele filme, não é Um Sonho Americano? Ele fala da classe média americana, mas assim, de várias perspectivas e dos nuances. É Um Sonho Americano, acho que era o nome do filme. Mais ou menos a mesma coisa. Mas ele vai desde problemas de relacionamento até problemas ligados à sustentabilidade. Eu lembro que o finalzinho do livro era... passava alguma coisa numa pedreira. E pedreira, assim, parece que quando você faz a mineração, depois o que sobra lá é um dano ambiental violento. E aí passava por isso também, mas de uma forma... Ele é um baita escritor, né? Só elogios do The Guardian e as comparações com outros autores dele são fantásticas também, né? Botaram ele num nível bacana, mas o livro é muito legal mesmo. Então, a minha dica de hoje é Jonathan Franzen, Liberdade. Vocês vão gostar. Depois manda mensagem aqui e eu não vou... doar, ainda não tenho essa, mas achei genial essa ideia. Não é legal fazer circular? Muito. Eu comecei a fazer isso porque eu tinha uma moça que trabalhava comigo, que ela ela não trabalha mais, ela se aposentou. Ela é uma pessoa de uma família bem humilde, mas ela sempre leu muito. Era da cultura dela e da família dela. E ela me contou, eu não sabia disso, que no metrô de São Paulo você pode deixar o livro na cadeira e as pessoas pegam. E aí depois elas deixam de novo na cadeira e inclusive tem uma estação do metrô que tem uma biblioteca, né? Mas isso ela me contou há muitos anos atrás. E quando eu comecei a ter mais seguidores no Instagram, eu falei, eu não ando de metrô, mas eu vou dar um jeito do livro chegar nas pessoas. E aí eu criei isso. E você está coberta de razão. Eu não vou falar nem qual foi o momento da minha vida, nem onde, nem porque eu não quero identificar a pessoa. Mas era um amigo, muito simples, assim. E eu estava lendo um livro e ele falou para mim assim, o que você está lendo aí? Né? Até com um apelido que as pessoas normalmente não me conhecem. O que você está lendo? Eu falei, no livro tal, não sei o que, tal. Entreguei na mão dele. Ele falou assim, não, posso ler? Eu falei assim, pode, lê você aí, né? Eu já tinha acabado de ler, coisa assim. E aí eu fiquei impressionado, por quê? Porque ele devorou o livro. Ele não deu atenção para mais nada, tinha mais gente assim, ele devorou. Eu falei assim, nitidamente aquele dia eu vi. Ele não teve oportunidade, não teve mesmo, né? Não teve oportunidade de ter um acesso à cultura como eu tive, mas na primeira fisgada o cara já, enfim, devorou o livro. Parabéns, então a ideia é muito legal. E já que você falou, né, do seu livro Viajar, você é uma pessoa que viaja muito. Então eu queria saber assim, se você tem rotina e se a resposta for sim, como é que faz para ter uma rotina viajando tanto? Eu não tenho rotina. Eu gostaria de ter rotina. Eu acho que a única coisa que eu tenho que diria que é uma rotina que eu acordo cedo, aonde quer que eu esteja, qualquer dos dias.
Desde pequena, lá em casa, a vida sempre começou muito cedo. Meu pai acorda muito cedo, eu acordo muito cedo. E eu posso, até por exemplo, no final de semana, eu vou acordar muito cedo, vou levantar, fazer algumas coisas, depois do almoço eu vou tirar uma sonequinha. Não é que eu não vou, mas eu acordo muito cedo. Agora, rotina eu não consigo ter. Não consigo. Nem de arrumar armário? Não, mas aí não é a rotina. Isso aí é um toque, mas é maravilhoso. Eu falo, se você precisar de alguém para arrumar seu armário, me liga, porque eu largo tudo para ir. Eu sou a louca da organização, de arrumar as coisas, de organizadores, tudo tá no lugar. E se eu tiver num dia ruim, eu chego em casa, ponho uma música, tomo uma tacinha de vinho, e aí eu tiro tudo do armário que já estava organizado e reorganizo tudo. Eu sou a louca da arrumação. E aí dá uma... eu sinto que... Você sabe que tem esses memezinhos do Instagram, tem um filósofo, que eu nem vou saber qual foi o nome, que tem um que tá escrito assim: um dia que você chegar em casa e sua mulher estiver arrumando a casa toda, saiba que a desorganização não é da casa, é de dentro. Pode ser. Pode ser. Legal, interessante. Você tem superstição? Tenho algumas. Para começar a ProWine, tem alguma? Para começar a ProWine tem todo ano, desde a primeira edição, quando a gente assume o pavilhão, né? Porque você loca, tem um horário X, você vai lá, faz uma vistoria e te entregam as chaves e que você vai entregar do mesmo jeito depois. Eu e o Christian, a gente sempre abre uma garrafa de espumante. Nós somos os primeiros a pisar, não somos os últimos a sair, mas a entrar, e a gente abre um espumante lá, eu e ele. Desde a primeira. Tem algum espumante especial ou... Não, ele traz sempre coisas diferentes. Então tá bom. É minha bebida favorita, tá? Ah, é? É. Legal. Já por isso que já tomamos o Mas nosso... esse chamera aqui, mais ou menos. Mas eu sou muito supersticiosa, tá? É mesmo? Sou. Com várias coisas. Eu acredito em muita coisa, eu sou supersticiosa. Não, somos. Na verdade, eu brinco com um amigo. Esse meu amigo, ele me contou uma história dele e eu falei assim, puta, eu sou igualzinho e agora tô sempre com essa história na cabeça. Que comigo é assim, ó, se você começar a botar a mão na minha mão aqui e falar assim, ó, calma, fica tranquilo, esse ambiente aqui da tontura eu já tô... Mas eu sou um cara supersticioso também. Vamos ver que vinho é esse? Deixa eu colocar mais um pouquinho para mim aqui. Vamos. Posso dar uma dica? Expositor da ProWine. Limitou consideravelmente. Ô, Filipão, não quer provar mesmo? Tô tranquilão, Ronaldão. Tô tranquilo, então tá bom. Eu já estou inundado pela conversa. Ele não tem um aroma tão forte. Você sabe que essa coisa do aroma, ela é muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu amo vinho, assim, que é um buquê. Uhum. E eu conheço gente que fala, não, quando tem muito cheiro, eu enjoo. Eu adoro o aroma do vinho, adoro também. Para mim é muito importante para sensações. Uma outra coisa que eu sempre, eu e o André, a gente conversa aqui, a gente tem um amigo que é o Fernando, que tem um nick no Instagram que chama Fala Máfia. E ele é um dos maiores influenciadores do mundo do whisky, de bebidas quentes do mundo. E ele também de charuto, né? E a gente vai estar programando com ele de fazer uma confraria de vinho com charuto, porque eu acho que não harmoniza, porque para começar você vai matar o aroma. E vai matar o aroma, para mim, perdeu metade do... Mas a gente vai... E sem ser vinho de sobremesa, vinhos mais densos, né, tal. Mas aí quando tiver, depois eu te conto. Mas eu acho que... Um Sauvignon Blanc. Será? Quer tentar o país? Eu sou péssima nessas perguntas. Quando pergunta, qual é o país? Qual é não sei o quê? Não. Chile. Não, mas é perto. Olha, ele tá bom, tá bem treinado. Felipe, você tá falando no ponto? Tô nada. Ele que lute, fi. E o que você achou, Malu? Você já conhecia? Eu já conhecia. Não? Ele é bem, eu acho ele bem mineral, bem fácil de beber. Eu não quis falar mineral, porque mineralidade parece que é um tema tabu no mundo do vinho, né? Mas até pela coloração dele, né? Enfim, parece... sei que eu estou falando uma besteira aqui, mas até a mineralidade me pareceu até aqui na coloração. E ele, de fato, o aroma não é aquele aroma que entrega, né? Mas assim, também, nem exageradamente, mas um aroma gostoso.
Ele é cítrico o suficiente. E para mim tem no final um abacaxi bem, como é que fala? Bem equilibrado. Tudo é equilibrado nesse vinho, né? Não é aquela coisa no final. Ele é bem. Mas eu sinto um abacaxizinho assim no final. Ele parece da América do Sul, por quê? Porque entrega um pouquinho mais de compota, mas com equilíbrio. Concordo com você, né? Frutas amarelas, um abacaxi bem, mas nada muito pronunciado. Gostei. Eu acho que é um vinho fácil para harmonizar. Porque ele não briga com nada. O cheiro dele não vai brigar com nada. O gosto dele, ele não puxa. Ele é fácil, ele é muito fácil. Fácil de beber também. Super. Gostoso. Ele geladinho fica uma maravilha. Nossa, com certeza. Você sabe que a minha mãe, ela não é de beber muito. A minha mãe fica bêbada muito rápido. Então, mas ela gosta de vinho. Então, a minha mãe é a pessoa que põe gelo no vinho. As pessoas querem morrer, né? De catapora. Mas ela coloca no vinho. E esse aqui é um vinho que com gelo, ele não fica ruim. Olha, você sabe que pensa... Eu também não coloco. Lá no interior, né? Meus tios, minha mãe já fizeram muito isso. Eu não coloco porque, enfim, o gelo ele vai gerar a água num determinado momento e... Vai ficar aguado. Mas eu concordo. Porque ele é denso o suficiente para isso, né? Ah, mentira que é Torrontés. É Torrontés. E eu vacilei. Da Fecovita. Porque é o seguinte, mas tá diferente esse Torrontés, Mas hein? tá gostoso, não tá? Não, tá sensacional. Por quê? Porque ele tá mais delicado, menos pronunciado do que o Torrontés. É argentino? É argentino. Especialmente, por quê? Porque na Argentina, às vezes, eu digo que o Torrontés ele está para a Argentina como o Malbec, né, do tinto. Apesar que eu sempre lembro que os vinhos premiados argentinos são Cabernet Franc, mas enfim... E eu adoro Torrontés. Eu também. Eu tô numa fase de Torrontés. Eu brinco que eu tenho fases. Você tem isso? Acho que não. Eu tenho fases. Tem fases que eu só tô bebendo... elas bebendo... duram muito curto. São muito curtas. Não, eu tenho fases, assim. Tem hora que eu bebo um tempão, só uma coisa, assim. Uma uva. Depois passa. Daí depois eu tenho fases. Para mim, eu tenho vontade de provar outras coisas. Então, eu sempre tô mais em movimento. Torrontés é uma das minhas uvas preferidas. Eu gosto bastante dos Torrontés argentinos. A gente vai encontrar mais lá mesmo. Então, obrigado. E esse daqui é uma mineralidade diferente, muito equilibrado, muito gostoso. Muito bom. A dica da Malu e minha, porque eu adorei esse vinho. Ele é da Fecovita, né? A Fecovita é o maior produtor da Argentina. É um produtor que tem uma característica diferente, porque é uma cooperativa de vinícolas. Vende aqui no Brasil, facilmente de achar. Tem um custo-benefício bom. Assim, eu gosto muito desse vinho. Acho que ele entrega bastante. Eu vou atrás. Vai, porque ele é bom. E agora... Vamos experimentar o vinho que eu trouxe. Pessoal, só para... Pressão! Só para adiantar para vocês, eu já falei para ela, eu tô judiando da Malu aqui, tá? Não vai ser um vinho fácil dela adivinhar. Eu não vou adivinhar, gente, eu sou péssima. Aí outra coisa, viu, Malu? Eu acabei nem explicando, né? Mas a ideia aqui da degustação às cegas... No nosso caso, pelo menos, né? Eu não sou um profissional do mundo do vinho, sou um amante, longe de estudar o que os profissionais estudam para identificar o vinho. Então, no nosso caso aqui, gostei, não gostei, tá legal. Tomaria como? Para mim tem abacaxi. Não, mas não tem abacaxi. Não, para nós tem abacaxi e acabou. É o que interessa. Qual foi o vinho mais inusitado que você já tomou? Não necessariamente na ProWine. Inusitado? Do país, da uva, da forma de produção, enfim. Eu tenho várias histórias, assim. Eu passei as férias no Butão o ano passado, ali nos pés do Himalaia, e aí eu descobri que o Butão tem 2 produtores de vinho. E eu sou curiosa, eu falei, vou atrás. No hotel que eu tava, já nem tinha o vinho do Butão. Tinha só vinho francês. Engraçado, tinha vinho argentino. E aí fui comprar o vinho do Butão. No mercado, a garrafa custava $4. O rótulo muito simples, a garrafa simples, mas eu falei, vou comprar. E enquanto eu estava no Butão, por isso que eu falo, vinho, o que você faz aqui, você não faz um podcast técnico, né? Você faz o que você falou no começo. Exatamente. É uma conexão
acompanhada do vinho. E o que eu diria é o seguinte, a nossa percepção é uma percepção ser muito de um consumidor dedicado, que gosta de vinho. E aí eu lembro que levei o vinho, né, pro hotel, ali, jantando, bebi o vinho. Falei, caraca, não é tão ruim, é gostoso. Adorei o vinho do Butão. Tomei vários dias na viagem. Na hora de ir embora, eu falei, vou levar umas garrafas. Comprei 4 garrafas, até hoje estão na adega. E quando chegou no Brasil, ele não tem o mesmo gosto. Ele não é igual. Eu abri uma e falei, meu Deus. E ainda tem umas garrafas lá em casa e eu olho para elas e falo, vocês não vão ser consumidas. Para você ver, o momento faz a diferença, a companhia faz a diferença, né? É óbvio que tem vinhos que não vai acontecer isso, mas no Butão ele era aceitável. No Brasil ele já não tá bom. Você lembra qual que é a uva? Não tem na garrafa. Então deve ser um blend de Deve uvas ser o blend lá, do que dá. E aí eu falei que tinham 2 produtores no Butão. Um vinho eu comprei, o outro eu tive mais dificuldade de achar. E aí no final da viagem eu achei, o outro vinho era feito de ameixa. Ah, interessante. Tem uma bebida de ameixa japonesa, que é uma delícia, diga-se de passagem. Tinha na ProWine no ano passado. Ah, é? No pavilhão, a gente tinha um pavilhão de saquê e tinha um produtor dessa bebida de ameixas. Tá. E que vende muito no Japão. Sim, é uma delícia, na verdade. Tem muito amigo japonês. Vende nessas lojas 7-Eleven e tal. É muito gostoso, como também o saquê, que é um mundo à parte, enfim. No ano passado a gente tinha 4 produtores de saquê junto com a associação de saquê que vieram do Japão. Eles vão retornar esse ano. Muito legal. Um deles em especial, eu fui para ver e conhecer os produtos antes da feira abrir. E aí ele tinha ele tinha uma sequência de 3 saquês e cada um ele fazia quando ele estava fazendo o processo do saquê, ele fazia uma infusão com flores diferentes. Muito legal. Muito. Na hora? Não, na hora que ele estava produzindo. Ele colocava um pouco de flores diferentes. No processo de produção. Aí ele extraía o líquido e mas engarrafava. Aí, então, para cada... Mas assim, por exemplo, né? Para uma determinada quantidade, aquelas flores, e aí uma determinada característica naquele produto. Depois o segundo vai ter outra característica, porque é outra flor. Que interessante. Muito. E realmente era muito diferente. Um era completamente diferente do outro. E que bebida mais diferente você viu na feira ou nas suas viagens? Bebida diferente. Essa foi bem interessante, porque o modo de produção é um modo de produção único, né? Na verdade, aquele saquê é único. Aquele saquê é único. Eu acho que muito diferente, assim, bebida. Eu acho que lógico, né? Você vai nos lugares, tem uns drinks malucos. Eu vi uma coisa, não é alcoólica, mas eu vi uma coisa que aconteceu. Algumas vezes na vida, eu fui a trabalho para Taiwan, em Taipei. E em Taipei tem uma feira à noite, essa tipo feira que a gente tem aqui de rua, de fruta, legume, mas ela é à noite, as pessoas vão para comer street food, para comprar legumes e tal. E aí tem não um stand, né, mas uma barraca, que tem alguns animais vivos. E o homem, ele antes de casar, na noite antes de casar, ele vai, a pessoa que está na barraca corta a cobra e tira o sangue da cobra quente e ele tem que tomar. É uma tradição taiwanesa para dar virilidade pro homem. Então é uma bebida, né? E aí eu vi aquela cena. Fiquei ali e vi. Falei, uma coisa estranha. Não é o caso, né? Não é o caso. Mas de bebida alcoólica, assim, acho que muito estranho, nada. Não... Tem coisa que você não gosta, né? Obviamente. Sim. Como tudo. Exato. Qual que é a sua percepção, né? Como que você vê a viticultura nacional? Você gosta de vinho nacional? Muito. E como nós estamos indo bem? Estamos indo bem, gosto, compro e presenteio. Se você me chamar para um jantar na sua casa, provavelmente eu vou levar um vinho nacional. É muito difícil levar um vinho estrangeiro. Não pelo preconceito, mas só pela questão... Você não, talvez eu levaria estrangeiro, mas porque você conhece mais de vinho. Quando eu falo dos meus amigos que não tem nada com o mundo do vinho, eu sempre levo um nacional. Porque eu ainda sou de uma geração que tem um preconceito. Eu acho que as pessoas de 20 anos não têm mais o preconceito. Eu brinquei que eu sou quase quarentona, vou fazer 40 esse ano. A minha geração ainda tem preconceito. Eu escuto de amigos meus que consomem muito vinho e falam, não, vinho brasileiro é ruim. Eu falo, não é. Né? Eu acho que estamos indo bem, acho que temos um problema grande de imposto na produção, que afeta o preço do produto final. Não são baratos, mas também não são caros. E acho que muda muito de categoria. Quando a gente fala do tinto, obviamente,
os preços são mais elevados. E quando a gente fala de espumante nacional maravilhoso no mercado por menos de R$30. Né? Aí vem um defensor da cerveja. Eu não bebo vinho porque vinho é caro. Amigo, a garrafa de espumante custa R$24 no mercado, com uma boa qualidade. Você não pode falar isso. Eu acho que o vinho nacional mudou muito, de fato. Né? Se na sua geração o vinho nacional era tido como ruim, você imagina na minha que nem tinha vinho. Não, né? Isso eu escutava meu pai falar em casa. O que a gente tinha na prateleira do supermercado era infinitamente menos do que a gente tem hoje. Mas assim, o vinho nacional também tem uma gama muito grande. Eu acho que a gente está se conhecendo, estamos num processo ainda, mas de fato já temos coisas excelentes. Tem um grande produtor brasileiro que vende vinho de mesa. E aí, uma vez, ele não é expositor, a gente não tem vinho de mesa na ProWine, né? São vinhos finos. Mas eu estava conversando com ele e falei, mas você não quer fazer vinhos finos? Ele falou, não, essa é a minha categoria de produto. Eu vendo para esse público e, número de garrafa, ele é o maior produtor brasileiro. Então, assim, existe gosto para tudo e existe bolso para tudo também. Eu acho que isso é importante. Vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos. Gosta, desgosta? Eu tenho uma dificuldade muitas vezes. Tenho mudado minha percepção. Fui no Descorchados do Rio de Janeiro e aí experimentei um vinho laranja que eu também tinha não é um preconceito, mas eu tinha um desgosto no geral. Mas ele estava super, hiper filtrado. O que me incomoda é que muitos deles, agora está mudando isso, mas muitos no começo não eram filtrados ou minimamente filtrados. Eu não gosto daquilo. Eu não gosto de suco de laranja com gominho. Aquele negócio que, tem gominho, pelo amor de Deus, filtra meu suco. Então é uma questão sensorial minha. Pessoal. Agora, no Descorchados, eu tomei um laranja maravilhoso e era filtrado, então eu adorei. Então acho que eu tenho mudado um pouco a percepção, mas também acho que a produção tem mudado. Por um acaso, eu comprei um amigo que sabe que eu gosto, tem um produtor, que são os Carraus, a família Carral. Eles produzem no Uruguai e tem um produtor, que eu esqueci o nome dele, acho que é Juan Carral, que produz no Brasil. E ele foi o precursor da viticultura orgânica no Brasil, há muito tempo atrás. E por um acaso foi o vinho dele, ele tem um vinho que chama Velho do Museu. E foi esse vinho que o Léo, então ainda sommelier da Enoteca Santo Anselmo, não está mais lá, ele me apresentou nesse dia. Era um vinho assim que eu botei pouca fé, porque ele, salvo engano, era 0 sulfito ou muito pouco. Ele tinha quase 20 anos. E o vinho estava maravilhoso. Mas eu concordo que ele é um precursor. Na época, provavelmente voando sozinho nesse espaço. E aí a gente teve uma evolução e eu, particularmente hoje, gosto bastante também de vinhos orgânicos, naturais, biodinâmicos, gosto de experimentar. Você é mulher, está numa feira gigante, a maior feira das Américas, como a gente já falou, frequentada por profissionais, mas uma feira que envolve bebida. E como que a Malu ela transita nesse meio e especificamente eu estou perguntando se tem preconceito, se tem assédio e como você lida com isso? Eu sou muito forte, né? E eu tô no pavilhão todos os dias, todos os horários, assim. Com o expositor, pouco, já tive desentendimentos no pavilhão, porque tem gente que se passa na questão de bebe um pouquinho e levanta a voz. Já tive esse tipo de problema. Hoje não tenho mais, mas posso vir a ter. Mas acho porque todas as vezes eu acho que eu me posicionei bem na hora que eu tinha que me posicionar. Mas aí não é bem um problema nem ligado ao preconceito e nem ligado a uma forma de assédio. Eu acho que é um pouco preconceito, porque com o Christian, meu sócio, não falam igual. Entendi. Então ali tem um preconceito. Ela, menina, né? Vou falar assim. Questão de assédio, eu acho que eu sou mulher, de novo, vice-presidente de uma associação, eu participo de grupos de mulheres, eu não sou feminista, tá? Não me considero. Inclusive falo coisas que algumas feministas ficam bravas comigo. Eu acho que assédio eu nunca sofri. Eu sou paquerada, são coisas diferentes. Nós somos todos animais. Faz parte do homem cantar a mulher. Isso talvez eu seja... Minha mãe fala que eu sou um pouco com a cabeça mais antiga. Eu acho que isso é natural. O homem se interessa por uma mulher, ele vai tentar. O que ele não pode é passar do limite. Ou ele tem que entender que se ela falou não, é não.
Isso. Né? E aí qualquer coisa hoje vira assédio. Eu tinha uma funcionária, ela não tá mais com a gente, que o expositor convidou ela para sair na educação, sem tocar nela. Ele gostou dela. Eu ainda falei, vai porque ele é dono de um chateau e você vai morar no chateau. E ela não quis. E aí ela falou, porque eu fui assediada, porque ele me queria. Eu falei, você não foi assediada, você foi paquerada. São coisas muito diferentes. Então eu acho que a gente tá num momento da vida que essas coisas se confundem muito. Nunca passei numa situação da pessoa me pegar, da pessoa... Mas eu já recebi cantada, que eu acho que é natural. E não é na ProWine, é em outros lugares também. Tá, é engraçado que você falou mais do assédio do que do preconceito. Então, preconceito é algo que também você conseguiu, de uma certa forma, passa incólume. Eu tenho algumas dificuldades de preconceito com expositores quando não me conhecem muito e acham que talvez eu sou muito... que eu sou mulher, mas eu não acho que é porque eu sou mulher. Antes era porque eu era mais nova. Hoje eu tô ficando mais velha, tá parando isso. Mas aí, né, eu tenho a sorte, eu tenho o melhor sócio do mundo. O Christian, e eu e o Christian, a gente trabalha muito bem. E o Christian, ele é duro, ele é homem, ele é forte na questão de duro. Eu sou uma banana. O expositor me liga, fala 15 minutos na história, eu já vou parar tudo para ver o que eu posso fazer, ajudar, abrir exceção, sabe? Eu sou uma bundona. Só tenho pose de dura. Mas eu sou durona na montagem. Muito dura. Tem que ser, senão você perde o controle. É tipo obra, né? Exato. Vira amiga do seu pedreiro, você não muda nunca. Esporte preferido? Fórmula 1. Por quê? De assistir, né? Eu acho que obviamente, né? Não sou pilota. Memória afetiva da minha infância com meu pai. Que legal. Ia muito a minha diferença com meu irmão são só 2 filhos, são 7 anos. Meu pai sempre quis alguém que fosse com ele no autódromo. E aí, esse alguém que nasceu primeiro fui eu. E aí eu sou apaixonada. Felipe vai morrer de inveja agora, tá, Felipe? Sou apaixonada por Fórmula 1. Vou todos os anos na corrida aqui. A não ser que eu tenha que estar viajando a trabalho, mas tento não estar. Mas, Felipe, todo ano eu faço uma corrida fora do Brasil. Então, ano passado eu fui para Suzuka, no Japão. Eu já fui para Silverstone, eu já fui para Spa. Esse ano, semana que vem, hein? Eu viajo, vou ver o GP de Miami. Fui para o Azerbaijão, em Baku. Então, todo ano eu faço uma corrida fora para ter a experiência da Fórmula 1. Tá bom. Éramos amigos. Esse ano eu vou assistir Abu Dhabi e vou correr de Fórmula 3000 lá em Abu Dhabi. Me leva. Toma. Eu vou com você. Toma. Bora, tudo que eu preciso é companhia. Sabe que isso é interessante, né? Eu sou corintiano, pra quem não sabe, a Malu também é corintiana. E a minha filha, obviamente, é corintiana, né? Mas ela não teve muita opção. E ela ia aos Quantos anos ela tem? Hoje, 14. E ela é corintiana assim? É corintiana ou ela acompanha o pai? Não, ela é corintiana, de perguntar, tá? Hoje, menos, né? Um pouco menos. Mas a gente ia pro estádio. Eu tenho uma foto minha e da minha filha no meu escritório, que é a foto que eu mais gosto, uma foto que ficou bonita. Ela tá linda na foto, óbvio. Que a gente tirou no estádio do Corinthians no Dia dos Pais. E aí eu falei, filha, vamos tirar uma foto. Tirou e ficou bacana. Ela me acompanhava também. Tem alguns amigos, né, todos com filhas mulheres, e elas estão sempre, todos corintianos, elas estão sempre com eles no estádio também. É uma boa memória afetiva. Falando em jovem, a gente já bateu um papo aqui, né, sobre tendência, e a tendência, você fez uma conexão com o jovem, às vezes. A ProWine pensa nesse público também, e aí nas duas perspectivas, né, do consumidor final e qualquer perspectiva da ProWine e do profissional do vinho jovem. A gente permite a entrada do profissional a partir do W72, né? Antes não, o básico é muito... diria que não é profissionalizante ainda. Mas a gente permite, por exemplo, estudantes irem, desde que seja um grupo acompanhado pelo professor. Então, o professor que tem que entrar em contato com a gente, e aí não é um crachá que é para os 3 dias, é num dia específico, com hora marcada, e o professor tem que estar presente acompanhando o grupo. Porque a gente acredita no processo de educação, e para isso tem que ter alguém responsável, né, para educar. Sobre os consumidores, a gente não faz muitas ações para isso, né, no público jovem, mas eu acho que existe uma curiosidade natural de aprender sobre vinho. Eu vejo isso muito hoje. Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha essa curiosidade. E hoje eu vejo, mas eu acho que pela quantidade de informação que existe por aí. Então, eu percebo isso. O Christian fala uma coisa que eu concordo com ele, eu sempre gosto de mencionar nele porque é uma teoria dele. Ele fala também que o brasileiro e o jovem,
Muitas vezes o jovem não é que ele não quer tomar o vinho ou que ele não tem o dinheiro para pagar o vinho. Muitas vezes ele tem vergonha porque ele não sabe escolher o vinho. Então, hoje, ele começa... Cerveja é cerveja, né? No final das contas, tem uma classificação assim. Óbvio que tem o sommelier de cerveja, mas assim. E aí ele tem medo de falar o nome da uva errado, ele tem medo de perguntar pro garçom. Então, ele acaba pedindo outra coisa para não pedir isso. Mas, como hoje a educação ela está muito acessível, e ela tá, é só a pessoa ter interesse, você encontra milhões de informações, cursos, então eu acho que o jovem tem se educado mais. Eu acho que eles serão consumidores mais velhos melhor do que somos nós dois hoje. Olha, o sommelier na escolha desse jovem, assim, eu acho que é uma figura muito importante. Até para identificar o gosto da pessoa, talvez para harmonização, e mesmo para facilitar, para evitar esse... constrangimento, né? E ansiedade, talvez, né? Mas eu vou falar... Não, é um constrangimento que ele acredita que é, né? Porque isso, errar não é problema. Exatamente. E eu já falei isso, como você deve imaginar, a gente entrevistou um monte de sommelier aqui já, e eu já falei isso para alguns deles. Às vezes, o sommelier é uma figura aterrorizante para mim até hoje. Intimida horrores. Dependendo da pompa. Então, você entra num restaurante, às vezes, que você nunca foi, é um restaurante mais, né, enfim, sei lá, um pouquinho mais formal, coisa do tipo. E aí, dependendo do sommelier, eu fico... pequeno ali, né? Ansioso. Imagina se acontece com o jovem. Mas, assim, no geral, não é isso que acontece. No geral, para mim, o sommelier, o profissional do mundo do vinho, ele é um cara peça-chave para destravar. Mas isso. Você sabe que de vez em quando eu prefiro conversar com o garçom da mesa do que com o sommelier. É mesmo? Para entender a percepção, porque são percepções completamente diferentes, né? Mas eu também me intimido. E aí eu imagino isso. A gente que tem um pouquinho de conhecimento fica intimidado. Imagina a pessoa que tem zero conhecimento. Ele vai olhar pro cara e vai falar, o que você quer? Vai pedir um drink. É mais fácil. Não tem que escolher. Você frequentava estádio? O estádio de futebol? Não. A última vez que eu fui no estádio foi pra ver futebol, não pra ver show. Foi quando o Nicolas tinha 1 ano, porque ele entrou no colo do jogador lá no estádio do Corinthians. Meu irmão, né? Meu irmão ficou. Irmã. Na arena? Na arena. Ele tinha 1 aninho, entrou no colo. Qual foi o jogador? Urso. Não. Lembra do Urso? Não. Que tinha uns dreads, baixinho, todo tatuado. Bom. Bem perfil jogador. Depois eu te mostro a foto. Felipe, vou te mandar a foto pra você colocar aqui. Ele tava lindão. Era um bebê gorducho. Vou mandar. E aí, gente, vou contar essa história pra vocês. Meu irmão é corintiano louco. E aí pediu, você tem que levar... Ele não tem filho, ele é mais novo do que eu, não é casado. Tem que levar. Eu falei, vou levar. Só que eu não sabia que o jogo, que é às 8 horas da noite, a criança tem que chegar lá meio-dia. E a mãe tem que estar do lado o tempo inteiro por causa do juizado de menores. Então você tava lá? Passei o dia no estádio. Você fica numa sala VIP, tem comida, tem isso. Mas a criança tinha 1 ano. Então, assim, aquele perrengue, sacola de fralda e tal. Mas meu irmão entrou no campo, o jogador entrou. Meu irmão, na época, trabalhava pro Corinthians. Então, meu irmão entrou no campo junto, tirou foto. Tinha 40 mil pessoas, ele ficou felizão. Todos felizes. Não voltarei. O que você achou do vinho? Eu achei muito bom. Agora, do tinto. Eu achei bom, sabia? Eu achei ele diferente. Ele tem... uma pimenta que fica aqui, uma especiaria forte, assim, no final. Interessante. Agora, eu não consegui identificar. Olha, a uva é uma uva diferente e eu já tomei dessa uva. Então, eu tinha talvez uma ideia pré-concebida que não se concretizou. Eu gostei bastante do vinho. É um vinho jovem, né? Eu sei a safra dele, mas dá para ver que é um vinho jovem. Acho uma... É uma pólvora no final, tem uma... Não sei se é uma pimenta. Eu não senti muito... No final que você fala mais ali no retrogosto, eu senti ele mais na... onde você sente os taninos mesmo, apesar de ter uns taninos bem macio, né? Não, ele tá muito bom. Sente mais esse amargorzinho do que um tanino propriamente dito. É uma densidade média, agradável, tal. Eu gostei bastante aí. É engraçado que o branco ele é mais denso que esse tinto. Você achou? Eu achei. Eu achei ele uma densidade média. Daqui a pouco eu pego o branco aqui e vou tirar a prova para ver minha opinião também. E agora você vai ver por quê. Eu nem vou perguntar para você qualquer Nem pergunta, Aliás, nem assim, pergunta. Zero chance de eu chutar.
Nem do país. Alemanha. Não. Esse daqui totalmente fora. Isso, é um vinho nacional. Nacional? A uva é Marcelin. Marcelin. Aí, assim, difícil, né, de adivinhar. O vinho, ele se chama Sinônimos, é da Arte Viva. Eu gosto bastante dos vinhos da Arte Viva. Tem 14% de álcool. E o interessante dele, que é uma tendência... Não vou dizer que é uma tendência, mas está chegando... Não é o primeiro que a gente toma. Ele passa um tempo em barrica de carvalho francês e um tempo em barrica um tempo em barrica de... Deixa eu ver se tem aqui... não identifica. Madeira brasileira. Que é algo que eu acho bem interessante. A gente tomou um vinho salvo engano, do Gandalf. Bonito. Vinícola do Rio Grande do Sul também. E salvo engano, ele trabalhava com várias madeiras brasileiras na guarda do vinho, assim, depois que vai pro tonel. Você sabe que Marcelin está desenvolvendo muito bem no Rio Grande do Sul, né? Uhum. A Salton tem um produto que eu acho muito legal, Marcelin, que tem um preço incrível e que eu gosto da apresentação, porque é uma garrafa como essa, né? Um Marcelin, mas ele vem envolto num papel pardo e quando você abre o papel, fala sobre a Serra Gaúcha, educa as pessoas. É um dos vinhos que eu levo muito de presente quando eu vou na casa de alguém, pelo pensar dessa embalagem para educar as pessoas. Mas eu acho que Marcelin no Rio Grande do Sul está crescendo muito bem. Tem saído bons vinhos de Marcelin. E assim, o que eu acho legal, né? Primeiro, a gente está fazendo a nossa história no mundo do vinho e com o nosso DNA e etc. Esse vinho aqui, esse vinho é uma delícia para tomar. Eu tomaria ele uma delícia. Tranquilamente. Fácil. Num bate-papo aqui. Eu não lembro quanto eu paguei desse vinho aqui, mas eu lembro como eu comprei. Provavelmente foi diretamente da vinícola. Uhum. Então, isso eu acho que é um negócio que eu tinha uma certa inveja de outros países, sabe? De você pegar e você chega lá, você compra direto da vinícola. Eu faço muito isso. Ou eu pego um determinado comerciante local ali e, sabe, você compra por WhatsApp para chegar na sua casa. E outro dia mesmo eu estava conversando com o André, não lembro quem que a gente iria entrevistar, ele queria trazer um vinho nacional com baixa intervenção. Aí ele falou para mim assim, cara, o que você tem aí? Aí eu comecei a tirar foto do que eu tinha, e nem eu sabia que eu tinha bastante vinho na adega, eu comecei a procurar, né? Ele falou assim, porra, mas você tem um monte de vinho, onde você acha isso daí? Às vezes você postou uma coisa, eu olho e falo assim, puta, Arte Viva, que interessante esse vinho. Aí eu olho, aí tem uma certa... linha, né, dos vinhos, aí eu pego, compro e trago e vou tomando, vou experimentando. E você vai descobrindo coisas. Gandalf, que foi um vinho que a gente tomou 2 episódios atrás, alguém postou o vinho lá, eu falei, poxa, que interessante, tudo é interessante, o rótulo é interessante, a história do vinho é interessante, tal, trouxemos, experimentamos aqui. O vinho do Gandalf, ele tinha uma pegada assim da madeira brasileira mais presente. O da Arte Viva, eu achei que, né, talvez esse azedinho que a gente está sentindo é dessa madeira, mas ele está, enfim, tá menos identificável. E eu não lembro quem que trouxe um outro vinho aqui para a gente também, que eram 3 madeiras brasileiras na composição do vinho. Enfim, a gente entrevistou o Diego Fabres aqui, e ele disse que o pessoal da Vic tem um processo na produção de vinho, que é assim, a madeira que eles compõem lá o tonel é com madeira lá típica do Chile, e ele, salvo engano, era isso. E a queima ali da madeira, esqueci como que chama, também com madeira do Chile e tal, para tudo... a produção daquele vinho era uma expressão do terroir, porque tudo foi ali do terroir. Enfim, de uma certa forma, a Vic pensou nisso, a gente não sei se pensou nisso, mas é o que a gente está fazendo. Eu acho muito bacana. Eu também acho muito interessante quando a gente consegue fazer produtos com todos os insumos locais. Pois é. Eu acho... e aqui, quando que a gente pensou que São Paulo iria produzir bons vinhos, né? E agora a gente tem 200 projetos de vinícola, e aí onde estão as vinícolas, você está produzindo um queijo local, um embutido local, enfim, eu gosto muito, tinha muita inveja do Brasil não ter isso. A gente tem, minha família tem uma casa de campo em São Roque, né? Desde o ano passado.
Vai fazer 1 ano agora, em maio. E daí, quando a gente vai pra São Roque no final de semana, no começo, agora eu já comecei a me acostumar, eu ia no mercado pra comprar vinho e eu olhava, não conhecia nenhum rótulo. Eu falava, meu Deus, tô desatualizada. E aí você vai experimentando, vai entendendo, né? Aí você tá ali no final de semana, você vai visitar uma, vai visitar outra. Então, assim, é impressionante o desenvolvimento do interior de São Paulo. Impressionante. Tem uma certa ansiedade, ou não vou dizer pressão, quando, por exemplo, as pessoas vão no supermercado com você, então assim, vamos comprar um vinho? Não. Aí todo mundo olha para você assim. No supermercado, não. No qualquer restaurante. Toda mesa que eu sentar, falam, deixa a Malu escolher. Eu falo, eu não sou sommelier, nunca fiz curso de vinho. Eu visito várias vinícolas. E aí, quando entrega o cardápio, fala, e esse vinho aqui? E esse aqui? Eu falo, gente, escolham. Tem uma pressão enorme, enorme. E aí falam, ela tem a feira de vinho, ela conhece todo o produtor. O pior não é a pressão do restaurante, que eu acho que essa é natural. O pior é assim, a pessoa escreve, oi, tudo bom? Vou fazer uma festa de aniversário, qual vinho você recomenda que eu compre pra minha casa? Aí eu respondo, o que você gosta. E deixa eu te perguntar, então vamos lá. Teve a primeira fase do entrega a carta pra ela que ela escolhe, não sei o que e tal. Aí alguém escolheu o vinho, pode ter sido você, pode ter sido outra pessoa. Sou eu. Tá todo mundo lá na mesa e tal. E aí, quando você vai beber o vinho, tá todo mundo olhando pra saber o que você acha? Esse não, ainda não cheguei nessa fase. Mas no final, sempre quem escolhe sou eu. E tá tudo bem também, eu escolho. Eu vou nos que eu sou certa, de vez em quando eu erro também. E aí, no final, nesse ponto, meus amigos, minha família, todo mundo dá risada. Tá errado, vamos beber, se o próximo a gente acerta e tá tudo bem. Olhar, assim, pra ter comentários, não. Mas eu recebo muita mensagem de gente... E amigas que estão mudando de casa, amigos. Tô fazendo uma adega em casa, me ajuda a montar a adega. Isso é uma coisa complicada, na minha opinião, porque além de requerer muito tempo, requer também investimento. E eu entro em... Olha, Ronaldo, se eu te falar o que eu... As pessoas brigam por política, né, na época da eleição. Eu brigo com os meus amigos que colocam um contatinho do WhatsApp, que a gente sabe que é vinho de descaminho, ou... nos grupos dos amigos, sabe? E compra aqui o vinho com essa pessoa. Aí manda o contato e manda os preços. Eu falo, gente, não existe esse preço. Não existe. Isso aqui pede a nota fiscal dessa pessoa. Não tem. Então, quando a pessoa já pede pra mim, você quer montar minha adega comigo? Eu falo, tô sem tempo. A pessoa pode ficar chateada, do que é melhor do que eu entrar numa briga mais profunda. Então, a gente volta e meia vem o assunto do descaminho e tal, etc. O que poderia, você acha que a gente poderia... fazer, o Brasil poderia fazer? Por quê? Porque assim, o descaminho, ele é fruto do fato de que nós temos uma tributação muito alta sobre vinhos que são objeto de desejo, né? Ou seja, quer porque tem um desenvolvimento bacana na sua produção vitivinífera, quer porque capricharam no marketing, mas são objeto de desejo, e eles chegam pro brasileiro por um preço que nitidamente não comporta. Por mais que o vinho seja bom, por mais que o marketing tenha sido bom, a gente está pagando 3 vezes mais do que... Ok. A gente tem uma conta que é 6 vezes mais. Isso. E agora a gente tem também uma produção local que sofre também. Né? E pior aqui, porque o cara, você pega um vinho nacional, se custar R$200, o cara vai falar assim, R$200 eu compro um argentino, eu compro... Que é, na verdade, um mindset de que é melhor. Vinho estrangeiro... Exatamente. Então, se tiver 2 vinhos que são idênticos, um francês que você nunca ouviu falar e um brasileiro conhecido no supermercado, provavelmente vão levar o vinho francês. Então, a diminuição da carga é a solução e é isso? Hoje a gente tem um processo, vou falar um pouquinho enquanto você acaba de comer. Hoje a gente tem um processo de aculturamento também, da gente começar a identificar e falar assim, caramba, esse vinho aqui... Nunca tinha ouvido falar dessa uva, ele é nacional, ele é do Rio Grande do Sul, ele usa o carvalho francês, mas ele usa madeira brasileira, né? E as cachaças usam muito madeira brasileira, né? E colocam no rótulo e tal. Eu acho que é uma mistura de tudo. O imposto vai ter que ser revisto. Não tem outra solução, tá muito caro. Não dá para você taxar a mesma coisa que você taxa o vinho do que você taxa o absinto. Entendeu? É surreal isso. É um pouco da briga do passado. A gente acompanha outros setores, mas que foi do protetor solar, que era um cosmético e hoje é um medicamento. São coisas, sabe? São coisas diferentes. Ou melhor, desculpa, era um medicamento e hoje é um cosmético. Porque a carga tributária, ela é diferente. Não sabia disso. Interessante. O protetor solar passou por isso. Então, é a mesma coisa. Agora, eu acho que existe uma coisa da cultura
do brasileiro. Não querendo falar mal, mas você tem ali uma coisa do eu tenho um contatinho e aí eu vou tirar uma vantagem. Não, mas o contatinho, mesmo assim, você vai estar... Por quê? Porque o contatinho nacional é o que eu faço. Eu entro em contato direto com a vinícola Não, aí são coisas diferentes. Você tá comprando você não está comprando da Mariana da Silva que deixa na sua casa. Eu entendi. E que ela vende 50 marcas sem um CNPJ. Eu entendi. O ponto que eu quero dizer é que a gente vai começar a descobrir que se tem um vinho talvez mais barato ou do mesmo preço tal, que está à mão. E essa proliferação de vinícolas e a possibilidade do enoturismo, eu acho que vai ajudar muito. Eu tive agora nós estamos gravando um pouquinho depois da Páscoa, e no feriado de Páscoa eu fui para casa dos meus pais, recebemos lá uns amigos dos meus pais, a gente estava conversando, e eles gostam muito de visitar umas vinícolas próximas, ali na verdade no sul de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. E eu acho que isso... eu sou de uma cidadezinha que chama Jaboticabal, fica perto de Ribeirão Preto. Tem 2 vinícolas. Fui visitar lá com um amigo recentemente. O passeio é uma delícia. E aí eu acho que essa é a oportunidade da gente descobrir o que nós estamos fazendo. E só de ir visitar, provavelmente você vai comprar uns vinhos. E talvez isso a gente comece a conhecer os nossos produtos, né? Talvez aí a gente passe a dar mais valor no supermercado, por exemplo. Sim, mas uma coisa que eu queria só voltar na questão do Descaminho, que eu acho que é muito interessante, é a questão... existe, na minha opinião, um lado muito ruim. Obviamente que é o vinho ilegal, porque nem... Quando eu brinco no contatinho do WhatsApp, nem todo mundo é ilegal. Tem gente que compra do importador. Mas vamos lá. A maioria dessas pessoas que tem lista de WhatsApp... vendem os mesmos produtos com um preço que a gente sabe que não é o preço que está na gôndola. Então, ali tem já alguma coisa errada. Se é um produto, se é uma carga roubada, se é um produto que entrou na fronteira sem pagar imposto, se é um produto falsificado, muitas vezes você não consegue saber qual é a diferenciação disso. Esse é o lado ruim. Existe um lado positivo. Porque se você pegar essas listas, todo mundo vende a mesma coisa. A gente pode aqui, inimigo, catena, mosquita morta. Você tem ali uma lista que são sempre as mesmas. Ninguém tá vendendo o vinho do Butão, poxa vida, tá vendo? Ninguém vende o vinho do Butão. Mas existe também uma popularização desses vinhos. Né? Eu conversando com o seu José, que é o dono da Mosquita Muerta, e ele falou pra mim, a gente vendia muito para brasileiro que vinha aqui na Tonelis, ali em Mendonça, e que levava no carro. Essas pessoas revendiam. E ele falou, hoje eu entendo que é um processo errado para entrar no Brasil, mas ajudou a construir minha marca. Porque a pulverização disso, ela é fantástica, né? Enquanto o cara do supermercado coloca na gôndola, você tem 58 produtos, você tem 5 mil SKUs na gôndola, o outro tá te mandando WhatsApp todo dia, compra esse vinho, compra esse vinho, compra esse vinho. Olha eu batendo na mesa, Felipe, pro seu desespero. Compra esse vinho, você compra o vinho. E aí você gostou? Quando chegar no restaurante, você vai pedir o vinho que você conhece, porque aí você tá seguro na sua decisão. Então tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Gente, é o CD pirata. É o CD pirata, é igual. Na perspectiva lá do produtor de outro país, até pode ser. O problema no nosso caso é que, por exemplo, né, a feira que você desenvolve, ela é formada por profissionais a função é, de uma certa forma, fazer chegar esse produto no produtor. E sofrem com uma carga tributária pesadíssima. O importador, por exemplo, sofre com uma carga, uma carga tributária pesadíssima. Mas eu entendo também a visão lá, e eu acho que o problema é nosso. Por quê? Porque quando você está vendo o problema e você não quer resolver esse problema, enfim... Qual é a solução que você dá, né? Exatamente. Talvez um controle mais efetivo seria uma carga tributária menor para os nossos vinhos. Para todos, tanto dos nossos quanto a importação. Assim, você quer, de uma certa forma, proteger, vamos dizer, a indústria nacional, o que é normal em todos os países do mundo, uma certa negociação tal, ok, né? Nós que fazemos parte do Mercosul, uma negociação, ok. O problema é que os nossos vinhos são nós somos muito penalizados, nós somos penalizados triplamente com os vinhos do descaminho, porque os nossos vinhos têm uma carga tributária brutal. Mas, enfim... Eu não sou muito a favor de proteger a indústria nacional dessa forma. Eu sou a favor de dar as mesmas condições. Então, na minha opinião, baixa o tributo da indústria nacional, baixa a tributação da importação
E se você quer ajudar a vinícola nacional, a produção nacional, se comprometa em fazer campanhas de conscientização e de educação. Campanha eu acho uma ótima ideia. É que assim, quando eu falo, né, de uma certa proteção, é porque se você deixar os dois no mesmo patamar aqui no Brasil, às vezes a indústria estrangeira tem benefícios maiores que nós não temos e a gente continua perdendo. Mas ao mesmo tempo, o consumidor do vinho, e aí tirando de novo o vinho de mesa, quando a gente está falando já de vinho fino, essa diferença ele paga pelo que ele gosta, quando ele conhece o que ele gosta. Então, a minha sugestão é investir na educação. Eu acho que por mais que tenha um preço... Eu tenho um funcionário no escritório, alguns, a gente tem lá uma mesa que recebe vinho e não sei o quê. Eles não gostam de vinho. Eles bebem cerveja. Aí eu abro um vinho e falo, experimenta isso. Juro, faz assim, ó. Dá vontade de dar um tapa e falar, acorda pra vida que você tá tomando uma coisa gostosa. Ele faz assim, ó. Prefiro Skol. Eu falo, jura? É educação. Daí o que eu descobri? Isso lá atrás, quando a gente fez a nossa primeira ProWine, hoje, né? Quando eu vejo que são funcionários que não cresceram tendo vinho em casa, por cultura, por qualquer motivo, aí eu começo a dar para eles um vinho mais doce no começo. Aí, olha, não é que isso é interessante? E aí você vai aprimorando, né? Você dá um vinho de entrada e tal. Então eu acho que é isso. Eu acho que só baixar o imposto não é uma garantia de vender mais. Porque você não educou o consumidor. Diga-se de passagem, eu não tinha vinho na minha mesa. Então, é um processo de descobrir, na verdade, né? Eu gosto dessa ideia de uma publicidade a respeito dos vinhos nacionais, né? Agora a gente vai ter o turismo e, se Deus quiser, isso vai empregar muita gente também. A gente tem uma premissa aqui no programa, que é respeitar muito qualquer vinho que vem para cá. Por quê? Porque por detrás dessa garrafa tem uma cadeia de produção, muita gente que literalmente largou o suor lá e investiu e tal, então a gente tem que respeitar. E eu acho que agora, com essa quantidade de vinícolas, a gente vai começar a visitar mais, as pessoas vão começar a se divertir mais. Mas a gente só coloca na cabeça da população e massificar isso quando tem campanha. Você vai lembrar disso. Todo mundo dirigia sem cinto de segurança. Isso. É o básico. Todo dia você escutava, põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto. Hoje é a primeira coisa que você faz quando você entra no carro. É natural. Você quer mais um pouquinho? Eu quero. E eu estava vendo uma... Não vou falar qual que é o programa, nem onde que eu vi isso, que a pessoa estava criticando e falando... Acho que foi o Paulo Maluf que estabeleceu a regra, que ele falava assim, ó, o senhor não acha que você está intervindo nos meus direitos e tal? Enfim... Mas eram... Mas é natural, né? Hoje eu tava levando meu filho pra escola de manhã cedo e aí apitou um negócio no carro que era a câmera que tava suja. Ele tava atrás e ele falou assim, mamãe, você tá sem cinto? Mas ele falou me julgando, eu falei, não, eu tô de cinto, é a câmera. Porque pra ele é muito natural. Pra mim já é natural. Mas uma geração atrás da minha não usava de jeito nenhum. É campanha, é bater naquela... eu sou dessa geração. Não é que eu não usava de jeito nenhum, mas quando eu era jovem não era necessário. O que foi de mais inusitado que aconteceu na ProWine, que você fala assim, ó, eu não acredito que está acontecendo isso nessa feira. Gente, eu vou ter que... Felipe, eu vou ter que te mandar esse vídeo, você vai ter que postar, tá? Eu vou mandar agora do WhatsApp. 2023, o ano passado, estava no pavilhão verde. Quando você entra no Center Norte, você tem 2 pavilhões centrais, você tem o branco, o verde, o vermelho e o azul. Eles têm dimensões diferentes, é o mesmo foyer, como se fosse um foyer de shopping. Nós estávamos no azul, 2023, segundo dia de feira. Primeiro dia já baixou aquela adrenalina, abriu tudo certo, bombou. Nunca vi tanto visitante. A gente teve problema no sistema de credenciamento. As filas formavam, tipo assim, Play Center na época que eu era adolescente. As pessoas brigando, liberando pessoa, fazendo operação. Caos. Segundo dia, dobramos o número de máquina de credenciamento, não ia ter fila. Perfeito. A feira abre meio-dia. 10 horas da manhã, estourou um cano de abastecimento de água do restaurante em cima da entrada da feira. Disney, temático. Era feira temática, você entrava e se molhava. Cachoeira. E assim, eu cheguei no pavilhão, era 9h40, eu lembro disso, de eu andando, e aí uma funcionária que tá comigo há bastante tempo, que é meu braço direito, ela me chama de Mami. Ela fez, Mami, tem uma goteira ali. Eu falei, deve ser do ar-condicionado. Aí a gente foi embaixo e fez assim, nossa, tá pingando. 5 minutos abriu uma cratera e a água jorrava. 1 hora antes de abrir a feira, na entrada.
Desesperador. Daí a gente fechou o fornecimento de água do pavilhão inteiro, chamou todo mundo, colocou uma lona branca. A gente faz aquele carpete desenhado, né, com o logo da ProWine, arrancou o carpete, pôs carpete cinza, aquilo foi pro lixo, molhou tudo, secou tudo, meio-dia abriu a feira. Mas assim, e aí abastecimento de água ficou interrompido por bastante tempo, só para as máquinas, a gente conseguiu, né, arrumar. De um dia para o outro deu para arrumar, mas é que as pessoas não percebem. Elas entram na feira e para elas está tudo ok. Mas tinha uma lona e um buraco no teto, na cabeça delas, elas não viam. Eu acho que foi a coisa mais inusitada. Não esperei passar por isso. A segunda coisa mais inusitada e não estrutural. Mais inusitada e não estrutural? Sair desses exemplos simples da estrutura, né, Filipão? Que acontece. Que é um buraco, meu. Ai, nossa, chuva. Eu ia abrir um negócio meio-dia, 11h55, caiu 12 mil litros de água no chão. Passa um paninho, meu. Fazer a onda, Felipe, fazer a onda. Pô. Sabe que isso aconteceu aqui no prédio, né? Estourou um cano? Estourou a caixa d'água. Não, e a pressão que vem é muito bizarro. É assustador, assim. Mais inusitado... Ah, meu Deus. É tão tranquilo assim tocar a ProWine? Não, não é tranquilo. Mas é que eu não sei se eu já tô acostumada, que eu já vi de tudo. Pois é o que nós queremos saber. Que inusitado, assim. Ai, gente, eu tô pensando aqui. É porque quem trabalha com feiras há 21 anos é difícil não ter visto nada. A gente tem as meninas que tentam entrar com cartão para oferecer outros tipos de serviços para os expositores, serviços noturnos. Aí a gente tira. 2023 foi o ano de andar dentro do pavilhão arrancando. Eu não sei como essas pessoas entraram, mas ele te encontrava no pavilhão e falava assim: me dá sua mão. Aí você dava a mão pra pessoa. Aí ele falava sempre pra você: vamos fazer uma oração? Fecha os olhos. Quem que vai falar não pra uma pessoa que pede pra fazer uma oração? Quando a pessoa fechava o olho, ele tinha uma maquininha de conta. Foi quando saiu esse negócio de pagamento com contato, ele encostava perto de você e ele cobrava R$10. E R$10 não precisa pôr senha. O cara tava faturando com os visitantes da feira. Nossa. Por contato. E aí ele pedia pra você fechar os olhos 5 minutos pra fazer uma oração. Aí ele ficava fazendo oração, o amiguinho ia e batia no seu bolso com a carteira. Aí a gente pegou os meninos lá dentro do pavilhão. Mais barato que dízimo, pelo menos. Não, e você viu como é inteligente, né? Eu fiquei chocada com a inteligência do mal. Então essas coisas acontecem. Mas tá vendo? Nada disso me assusta. Pois é, mas essa foi... A gente cria eu lembro desses golpes aí. Esses golpes na feira, O ano passado sempre tem, gente. Toda feira eu falo isso. Você vê eu falando nos vídeos. Leve pouco. Menos é mais. Eu não levei nada. Não, assim, as pessoas levam 1 milhão de coisas. Daí elas perdem celular, elas perdem bolsa. Não, e exatamente o que você está dizendo. Eu lembro de você, das suas recomendações. Eu não levei nada, mas quando eu estava chegando, tinha alguém com um paraquedista na frente, né? Mas aí o pessoal me indicou lá, ele guardou as coisas, enfim. Mas assim, na feira, infelizmente, é o que eu falo para todo mundo. As pessoas vão à feira, esquecem que é como se fosse uma praça de alimentação de shopping center. Se você vai no shopping e você vai na praça de alimentação, você não coloca a sua bolsa aqui e vai no balcão pedir, você leva com você. As pessoas na feira, elas estão aqui conversando, oi, Ronaldo, tal. Aí ela põe aqui o celular no balcão e aí ela vira para falar com o outro. Quando ela voltar, não vai estar lá, amigo. O celular vai desaparecer. E acontece. Ano passado a gente teve acho que uns 13 desaparecimentos de celular e vários recuperados. Olha. Porque também tem uns que acho que pegam, se arrependem, já dispensa. Tem gente que também deixa no banheiro, acontece muito no vaso. Coloca ali, sai, não pega o celular. Então a gente consegue devolver alguns. Ou seja, acontece de tudo. Acontece de tudo. Tá. Depois, ou melhor, chegamos numa feira que você é responsável, junto com o seu sócio. Até o ano passado era a maior feira da América Latina, agora é a maior feira das Américas. Quais são os próximos objetivos da Malu? Como se o André estivesse aqui, ele diria projetos, futuro. No setor de vinho, a gente vai continuar com a ProWine. A gente está... eu e o Cris também, a gente é realista. A gente sabe que o crescimento e a velocidade que ela tem crescido não é sustentável a longo prazo. Vai ter um momento que ela vai estagnar, vai ter um platô, porque o mercado, né? Mas a gente está numa boa fase. Ao contrário de todas as pesquisas do ano passado, que esse ano seria um ano de recesso no setor de vinhos, os dados do primeiro trimestre são muito entusiasmantes, assim, a gente continua importando mais.
então que é muito bom. Todo mundo, sim, está muito estocado, mas também tem saída, então existe um equilíbrio. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar nos próximos 2 anos para o setor de vinhos. Esse aumento dos impostos dos vinhos europeus para entrar nos Estados Unidos, esses produtores vão procurar uma alternativa. E quando você pega de Américas, o primeiro importador é Estados Unidos, em número de quantidade, o segundo importador é o Brasil. O que é natural até pelo tamanho da população. E depois também que você tem países como Chile, Argentina, Uruguai, que não importa, porque o consumo é muito mais local. Então, muita gente vai achar que o Brasil é a salvação do seu estoque. Não vai ser. Acho que vai ser interessante acompanhar. Eu e o Cris, a gente tem projetos, que logo mais contaremos, de levar para o wine para outros lugares fora do Brasil. A gente está desenvolvendo aí algumas iniciativas. Então, isso no setor de vinho. No setor da Malu, pessoa jurídica, o meu escritório faz outros eventos. A gente tem alguns eventos novos para lançar. A gente também tem... você falou de mineração. A gente faz uma feira de mineração. Eu estava no Chile, voltei essa semana. Infelizmente, dessa vez não era visitando vinícola, era visitando uma feira de mineração. Então, a gente trabalha com alguns outros setores da indústria. Tem bastante coisa acontecendo. Pessoal, eu cheguei atrasado hoje aqui. Tava chovendo, eu peguei um trânsito na Paulista. Eu esqueci o abridor de vinhos. Eu precisei sair para comprar o abridor de vinhos. Deixei a nossa convidada esperando aqui sozinha. Essa menina, ela é muito simpática. Assim, ó, eu já achava simpática. Você é muito simpática. Obrigada. Você foi muitíssimo gentil comigo. Espero que eu e o Filipão a gente tenha retribuído minimamente a sua gentileza. Eu não retribuí, certeza. Foi um prazer enorme de entrevistar. Eu vou falar, quando você chegou atrasado, descabelado, e falou assim, eu vou comprar um abridor de vinho, eu falei, meu Deus, onde eu me meti? Mas aí, ele voltou com comida. Não tem como. Se voltasse com brigadeiro, eu ficava aqui mais 3 horas. A nossa tática é oferecer comida para os convidados. Aí não tem como eu ficar chateada. Eu corri muito atrás dessa menina. Essa menina viaja muito mesmo, viu? É difícil... Eu vou contar só uma coisa. Tenho uma conta de Tem uma conta num banco, e aí meu gerente saiu, não sei nem por quê, porque ele nem se despediu, e entrou um gerente novo e ficava me mandando mensagem. Pode fazer uma reunião? Pode? E eu falava, eu tô não sei aonde. Aí eu fiz a reunião com ele em algum momento, e aí ele falou assim pra mim, mas você viaja tanto assim? Aí eu falei, viajo. Eu não sei como, do nada ele começou a me seguir no Instagram, eu não sei todo mundo que me segue. E aí, na nossa outra reunião, ele fez assim, caraca, eu te sigo no Instagram, você realmente viaja. As pessoas acham que é mentira. E tem gente que acha que é má vontade. Não é, é uma agenda difícil. Eu cheguei do Chile quarta-feira. Na sexta eu embarco para os Estados Unidos, né? Esse ano eu fui já para Paris, para Alemanha 3 vezes. Eu fui para o Chile, eu fui para o Quênia, eu fui para Seychelles, eu fui para África do Sul, eu já fui para os Estados Unidos, vou voltar. É uma vida agitada, que eu gosto muito, mas de vez em quando eu tô em São Paulo também, meu foco é meu filho. Né? Eu ainda tenho um filho de 6 anos, não é que meu filho tem 30 anos. Quando ele tiver 15, 20, ele não vai querer ficar comigo, ele vai querer ficar com os amigos. Então tem alguns momentos, quando eu tô aqui, por exemplo, eu cheguei do Chile, hoje é sexta, eu cheguei na madrugada de quarta para quinta. Ontem foi quinta, eu peguei ele na escola, 5 da tarde, e eu não toquei no celular até as 10 da noite, que eu pus ele para dormir. Então, você tem que ter um pouco desse equilíbrio. Mas lembra, no primeiro dia que você me mandou mensagem, eu falei, vamos fazer. Depois você desapareceu. Desculpa que eu desapareci, eu tô viajando. Mas eu adoro bater papo, adorei vir aqui, muito obrigada. Quero voltar. Quando tiver o Eduardo aqui, todo mundo. O André, desculpa. Vamos voltar com você e o Cris. Ah, vou trazer o Cris. Isso. Boa, o Cris é sério e bravo, hein? Tá bom, pode deixar que a gente consegue. Não, mas eu venho com o Cris, sim. Eu tô brincando, ele não é nada disso, ele só tem cara de bravo. A gente dobra a quantidade de vinho e a gente dobra a quantidade de comida. O Christian vai acertar tudo. Vamos ver. Mas vamos fazer um desafio pra ele? A gente combina antes. O que você acha, Felipe? Vamos combinar antes e aí tomara que eu acho, né? Tem que pôr sangue de boi, só pela zoeira. A gente faz umas coisas assim, coloca... A gente traz uma Marcelã pra ele. Eu vou trazer o vinho do Butão. O pior é que ele já tomou. Bom, pessoal, então assim, ó, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela confiança e pelo bate-papo. Então, hoje sozinho, eu sou o Ronaldo Galo, eu e o André, nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Obrigado. Saúde, obrigada pelo convite. Felipe, obrigada pela paciência, viu? Não, que isso, não comigo, com o Ronaldo que você tem. Isso é verdade mesmo. É que o André não veio, você não tá ligado. Saúde.